vamos para a segunda aula de Ninha, essa figura ímpar maravilhosa, e a gente agora vai ouvir ela falar de imunidade treinada. Bom, a gente vai falar agora, pessoal, e eu acho que a grande maioria já conhece os produtos, acho que da Imunovita, mas eu acho que fica um pouco restrito só à saúde periquital, às vezes, né? Mas a gente tem, talvez, possibilidade de avançar isso em perspectiva. E aí eu trouxe para vocês não só algumas possibilidades, mas o que realmente vai ser de fato feito. Então, aqui, pessoal, vocês estão com a lâmina da Imunovita com vocês? Tem aí? Tem o QR Code aqui, não tem? Então, antes da gente começar a aula, eu vou pedir para vocês colocarem, que vocês vão receber o material didático da Imuno. Então, já coloca aqui para a gente começar, porque depois vão ficar tudo perdido. Fabi, o que você falou? Eu falei, tá aqui. É no Google Drive, amigão? Então, aqui tem link. E assim, a título de curiosidade, quanto que tem de desconto? 10% na beta-glucana, que eu sou doida da beta-glucana. Divide em quantas vezes? Qual que é o lote promocional? A gente quer saber tudo isso. Ah. Então, aqui, só para pegar esse link, para a gente conseguir depois ter acesso à aula também aqui da Imuno, que eu vou deixar para vocês em PDF. Não esquece, tá? Que se me pedir para jogar aula em grupo, estou falando, tá no QR Code, tá? Pessoal, eu gosto muito de falar sobre a imunidade treinada, porque, óbvio, que quando a gente fala em imunidade, a gente está falando de um conceito feminino, e qual é o grande modulador do sistema feminino? Será que a gente tem algumas associações? Será que um sistema feminino mais fragilizado pode ter um envolvimento de um estrogênio de base ou não? Será que é só um sistema imunológico? Mudou aqui? Agora está funcionando meus slides, né? Então, qual que é o impacto da imunidade treinada na perspectiva futura da saúde feminina? Será que é só a gente olhar para a área íntima ou será que o corpo todo também se beneficia? Porque ninguém... É inquestionável. A beta-glucana para a área íntima é fantástico, né? Para a candidíase, a gente sabe que ela é uma das principais. Aqui já me apresentei para vocês. Aqui também. E a gente começa. O que é o sistema imune? O sistema imune, eu falo que ele é igual a um exército. E esse exército ele pode nos defender de uma gripe ou de um câncer. E o quanto que esse exército está treinado para essa defesa. E quando ele não está treinado, a gente precisa fazer com que ele seja treinado. Fez sentido? Então, a gente tem o mesmo exército que vai dar gripe e vai para um câncer. E conforme a gente vai avançando na vida, a gente começa a ter fatores inflamatórios, a gente começa a ter... O que é estresse oxidativo? São vários fatores inflamatórios em desequilíbrio com o bloqueio antioxidante. Começa a ter uma confusão no nosso sistema imunoendócrino, principalmente o envelhecimento ovariano, e principalmente também a senescência das mulheres. E esse desequilíbrio começa a afetar nosso sistema imune. E a gente sabe muito bem, pessoal, tirando essas inflamações agudas e crônicas que a gente já tem aqui, que envolve esse ecossistema imunitário do feminino, que tem as infecções de vias aéreas, tem a parte dermatológica, tem a parte do trato inferior feminino, a gente tem a parte intestinal. Como que as mulheres ficaram depois da pandemia, gente? Como que nós ficamos? A gente ficou mais saudável ou a gente ficou mais vulnerável imunologicamente? Ficamos mais vulneráveis. Então, a gente precisa entender que depois de uma pandemia... Aliás, amigão, bota isso no check. Depois da pandemia, a gente tem que avaliar o sistema de treinamento imunitário do feminino, para saber até que ponto a gente tem que mudar os protocolos da BG. Olha eu fazendo confusão no palco que eu tive esse insight. É TD, né, gente? TDAH é assim, cara. Então, uns negócios muito loucos, né? Então, a gente precisa entender que depois de uma pandemia, a gente teve esses insights e a gente está tendo cada vez mais doenças imunológicas. Então, não é só o trato íntimo. As mulheres estão tendo menopausa precoce, estão tendo mais vitiligo. Vocês estão pegando pacientes com mais doenças de pele, dermatites, pacientes que vão operar e têm dificuldade de cicatrização. Tem essas também. Não sei se vocês têm muito pré e pós-operatório. Cara, está difícil, às vezes, fazer uma cicatrização como não era antigamente. Então, isso a gente precisa começar a treinar essas imunidades.
E o que acontece? Quando você começa a ter esse desequilíbrio no sistema imunológico, é danoso, é um desastre, porque nós ficamos extremamente vulneráveis. E cada vez mais que a gente vai envelhecendo, ou melhor, melhorando a palavra, a gente vai criando maturidade na vida, na estrada da vida, né? Eu estou na crise dos 40 na semana que vem, então a gente cria maturidade na vida, a gente começa a entender que o sistema imunológico ele é muito fragilizado, porque ele é dependente de muitas vias, principalmente estrogênica. E uma das características dessa doença crônica, gente, é porque a gente também tem uma outra situação. Quantas de nós verdadeiramente nos cuidamos? A gente conversou aqui com bastante colega no intervalo, e assim, Fabi, se eu pudesse ter feito isso antes, seria melhor. Eu não estaria sofrendo as consequências hoje. A gente não pensa assim? Eu falo por mim mesma. Eu tive leptospirose em agosto. E eu a levei como se fosse... é uma infecção. Eu não tive mensuração, gente, de quanto aquilo foi um impacto para mim. Porque eu sempre fui saudável, nunca tive atleta, fiz as coisas, mas hoje eu sofro as consequências por não ter visto aquilo da forma que eu deveria ter feito. 23 dias de febre altíssima, dor no corpo, eu estou para fazer infiltração com célula-tronco para dor crônica no cóccix, e estou fazendo REAC para recuperação de VO2, que eu perdi a capacidade pulmonar. Isso que eu jogo tênis. E usando a beta-glucana de 15 em 15 dias desde setembro. Para manter meu sistema imune readaptado e o que está me ajudando. Também dou uma injeção por mês na bunda da Mirena e da ocitocina, tá, gente? Dica que também serve para pet, tá? E eu tenho uma... É sério, né, amiga? Eu estou falando que é real, né? Dou uma injeçãozinha nelas ali para manter o negócio. Então, a gente precisa começar a entender o que o sistema imune é importante e como a gente pode melhorar esse sistema imunológico, até onde a gente pode treinar ele. Então, a gente precisa não só ter o básico, uma alimentação adequada, dormir melhor, ter uma boa qualidade de atividade física, você ter uma melhora do seu ecossistema. Não só isso, também se alimentar, não só de alimentação, mas os nutracêuticos, uma terapia hormonal e ajustar também moléculas que são mandatórias. Eu acho que, a partir de agora, eu acho que a gente precisa olhar a nossa imunidade de uma outra forma, preditiva e preventiva. Não é só esperar ter um problema para tratar. Que é o que eu falo para vocês. É off-label? É a minha experiência pessoal? É, gente. Precisamos colocar isso em paper? Precisamos, mas eu faço a cada 15 dias depois da minha doença. Mas se eu não tenho, é uma vez por mês. Eu fico porque eu preciso treinar a minha imunidade. Eu vivo com um monte de gente. A gente se abraça, a gente adora a confusão, né? E aí como é que a gente faz? A gente fica vulnerável depois de uma pandemia, principalmente. E aí o que acontece? Quando a gente tem a imunidade treinada, a gente trabalha com alguns antígenos específicos. E a gente precisa começar a trabalhar com essa imunidade adaptativa e a inativa. A inata, perdão. E aí o que significa? O nosso sistema imunológico chega um tempo, principalmente quando a gente passa dos 40 a 40 e poucos, a gente precisa recuperar a habilidade dele de performance. Porque a vida inteira a gente sofre as consequências e a gente não olha para o sistema imune. A gente acha que vitamina C de vez em quando ajuda. Né? Mas nem sempre. E, às vezes, a gente tem moléculas que podem nos ajudar nessa predição. E a gente começa a evitar o problema e também deixar o nosso sistema imune treinado. Além de tratar doenças. Porque ela é ótima para a via urinária, é ótimo para a pele, ela é ótima para a cicatrização de pós-cirúrgico, é ótimo que a gente vai ver para a endometriose, grande perspectiva, mas eu acho que eu aposto muito na beta-glucana, principalmente em predição. Que é uma coisa que eu trago em experiência pessoal. Agora, a aula a gente vai deixar bem pautada na ciência, tá? E o que é a beta-glucana, gente? Quem que usa a beta-glucana? Você é suspeita, amiga. Fala, você, amiga. Nada da frente, que a Paula não vale nada, ela não vale nada. Teu filho, por quê? Alergias? E como que tá com ele? Tá melhorando. Você faz como a beta-glucana? Faz de gotinha? Você já experimentou fazer a injeçãozinha? Na criança? Vamos tentar. Não estou aqui por conta que é imunovita, não. É que eu sou da experiência. Porque é uma agulha pequenininha. Porque teve alguém que falou comigo, não sei se foi esse... Eu estou tão enlouquecida, gente, que eu estou, às vezes, no fuso horário ainda de jet lag. Foi ontem. Foi ontem, no evento que a gente estava lá em São Paulo, na Fagron, teve uma colega que ela tem dermatite, e ela não só dermatite, mas ela está com um problema gastro bem interessante, não é nem síndrome do intestino irritado, já está bem complexo.
E ela está fazendo a beta-glucana e está ajudando muito e ela estava começando a fazer imunomodulador real, via oral. E aí o médico dela acabou prescrevendo e ela falou, olha, fiz uma dose, me ajudou muito até nas lesões. Eu já estava passando para aqueles remédios mais quase que uma quimioterapia, né? Porque o sistema é muito fragilizado. Então, o que é a beta-glucana, pessoal? A gente tem várias formas de extração da beta-glucana, mas essa em específico da Imunovita vem de levedura. A gente pode ter de cogumelo, a gente pode ter de outras fibras, de outras formas, mas essa específica é de levedura. E a gente tem vários tipos de forma de estimular com a beta-glucana, porque a gente tem um amplo aspecto. A beta-glucana, ela é probiótica, ela tem uma ação pré-biótica, perdão. Ela tem um impacto em sistema cardiovascular? Tem. Ela tem um acesso à pele? Tem. Tem acesso à cicatrização? Tem. Tem acesso a fatores anti-inflamatórios. E a gente começa a entrar nas patologias, saindo um pouco mais só do ambiente da saúde íntima da mulher, que ela é a referência. Mas a gente consegue ampliar a forma de tratar essa imunidade em treinamento para que ela seja adaptativa à realidade que a gente vive em combate dos patógenos que a gente tem todos os dias. E olha que interessante. A gente, a cada vez mais, a gente tem mais variáveis. Por exemplo, a gente teve um Covid. A gente agora, provavelmente, depois do Carnaval, vai entrar uma outra gripe aí, que, se eu não me engano, está sendo aviária. Após o Carnaval, já tem a Organização Mundial, o Ministério da Saúde do Brasil já está com a estrutura, né, pré-estrutura já esperando essas crises. Então, provavelmente, a gente entra numa situação bem de fragilidade daqui a um mês. Então, a gente precisa entender que, durante esse ecossistema que a gente vive no mundo, a gente precisa começar a ter algumas ferramentas de embate, tanto de bactéria quanto viral, para que a gente consiga controlar esse tipo de problema. Que olha como foi a pandemia. A gente chegou do nada e descobriu que está quase todo mundo doente, uma imunidade zero adaptada à realidade. E aí a gente descobre que, de repente, tem possibilidade de moléculas que podem nos ajudar quando a gente treina essa imunidade por formulações específicas. Essa que a gente fala hoje, que é da beta-glucana, posso falar que tem um pouco de beta-glucuronidase, amigo? Já falei. Vou contar para vocês o porquê disso. Beta-glucana, gente, olha que interessante. A gente tem aqui uma forma de... Quando a gente trabalha esse tipo de treinamento de imunidade, qual que é a ideia? A gente tem que, como se a gente estivesse fazendo um treinamento over nos nossos soldadinhos do nosso sistema. A gente precisa promover um reequilíbrio entre um sistema que está desabilitado, que está fragilizado, e pegar as outras células e treinar em fator desse positivo e chegar no equilíbrio. Porque, às vezes, o nosso corpo tem vários sistemas. Olha, eu tenho uma doença autoimune na fibromialgia, mas eu também estou com infecção urinária recorrente. São sistemas diferentes, mas o próprio soldadinho do sistema imune é um único. Só que aqui ele está agindo de uma forma, na doença autoimune ele está agindo de outra forma. Como é que a gente treina esses sistemas para que eles fiquem no equilíbrio? Porque a gente tem que treinar para recorrência de infecção de urina, mas também tem uma doença autoimune de base. Como é que a gente treina? Porque eles ficam em desequilíbrio. E no mundo de hoje, buscar a saúde é a prioridade. Isso saiu pela Organização Mundial da Saúde e o nosso IBGE. Mulheres de 35 mais, em prioridade, estão buscando saúde. E a segunda prioridade da mulher, adivinhem qual é? Chutam. Chutam. Qual que é a prioridade das mulheres hoje? Saúde, independência financeira. Isso é um gráfico, depois eu mostro para vocês. São 5 prioridades. Saúde, independência financeira, trabalho, tem mais alguma coisa que eu esqueci? E elas estão postergando a maternidade. E outra coisa, a gente precisa também ter saúde para gestar mais tardiamente. A gente precisa ter um sistema imunológico adaptado para uma gestão mais tardia. Então, a gente precisa sempre buscar um equilíbrio, trazendo esse equilíbrio imunológico para qualquer tipo de decisão que a gente precisa tomar no futuro. Que seja uma gestação mais tardia, que seja me proteger de uma nova pandemia que pode vir, ou virulência, que eu possa viajar para qualquer lugar e eu não tenha nenhum problema, que eu possa entrar na minha maturidade melhor, adaptada a essa imunidade. E a gente tem essas moléculas. E esse impacto que eu quero trazer para vocês, qual que é o impacto de você treinar uma imunidade para o futuro? Não é só no pontual, que a gente já sabe que pode melhorar a área íntima, mas ou a área respiratória também, mas a gente pode promover essa discussão para a saúde no futuro.
E aí começa a entrar em algumas coisas com vocês. Saindo um pouco desse comum que a gente gosta de ver. Eu saio da frente, que vocês querem tirar foto, aí eu saio, eu venho para cá. Aí eu venho para cá, eu não sei onde eu fico, mas qualquer coisa vocês me tiram daqui. Vamos entender um pouquinho, porque eu quero entrar numa discussão que é uma perspectiva que a gente vai abrir agora com vocês. O estrogênio e a imunidade adaptativa. Como que faz essa regulação imunológica? Porque o estrogênio ele acaba tendo uma influência na produção dos linfócitos, tanto o T e o B. Acaba também tendo a maturação dessas células que podem ser auxiliares nessa função adaptativa imunológica. E, mais importante, o estrogênio na imunidade adaptativa ele é anti-inflamatório. Se uma mulher tem uma terapia hormonal em dia, ela fica mais facilmente doente ou ela fica mais facilmente protegida na menopausa? Protegida. Fez sentido na ação anti-inflamatória? Aí a gente começa a entender que a incidência de algumas doenças autoimunes, os cânceres, tem algumas ações hormonais, né, da sua dependência, osteoporose, algumas funções são dependentes desse fator anti-inflamatório celular. E que essa imunomodulação com base estrogênica pode nos favorecer. E pode nos ajudar também a fazer um bloqueio de algumas doenças inflamatórias, que é o caso da endometriose, que pode ter qualidade de vida para essas mulheres. É muito doido falar um negócio desse às 6 e pouco da noite num sábado. Eu sei que vocês estão olhando para minha cara, olhando assim. Entendi, amiga, 7. Cara, Fabi, é sério mesmo que você vai jogar uma aula dessa para a gente pensar em bioquímica? Eu falei, amiga, a gente está aqui para isso, mas a gente vai passar. Tá, já está assim, meu Deus. Agora, vamos lá. E qual que é a associação da beta-glucana com o estrogênio? Potenciais benefícios, gente. A sinergia imunomoduladora. Porque se a beta-glucana pode avançar em promover esse equilíbrio de imunidade, com o estrogênio de base, vocês acham que a gente faz o quê? Eu vou dar na sua cara, Aninha. Entendi. Eu entendi. Né? 2 TD aqui. Sem filtro ainda, né? Vou dar na sua cara. Foca, time. Então, a gente tem essa sinergia imunomoduladora, tanto da beta-glucana, que é uma grande potência para manter esse equilíbrio que eu falo para vocês em adaptação à nossa imunidade real, e o estrogênio que pode impulsionar essas vias de equilíbrio. Melhora a resposta imune adaptada porque sempre pega as células de T e B e também entra nos macrócitos, entra nos micróglias, entra em todas as células. E os fatores de inflamação crônica. E aí, pessoal, quem usa beta-glucana para estroboloma? Existe essa possibilidade? Já pensaram nisso? Porque a gente pode ser um modulador na microbiota. Essa beta-glucana em específico tem uma função de uma enzima que tem a beta-glucuronidase na base. E ela pode ajudar muito a diminuir algumas funções. A beta-glucuronidase, o que acontece? Bem simples, porque está tarde, né? A gente produz o nosso estrogênio endógeno e ele é secretado em vias urinárias e vias das fezes, todos os dias. Quando vai a excreção pela via das fezes, muitas vezes, quando você tem um desequilíbrio do intestino, uma disbiose ou qualquer outra disfunção metabólica endócrina, o que esse estrogênio acontece? Ele não vai embora. O estrogênio entra num desequilíbrio e ele recapta aquele estrogênio, que está conjugado para ser jogado fora, pega aquele estrogênio conjugado, desconjuga e joga na circulação. E esse estrogênio da desconjugação entra no eixo do estroboloma, inflamando os sistemas, gerando uma endometriose, gerando um lipedema, gerando um câncer de mama e as doenças estrogênio dependentes. Geralmente vem do eixo de desconjugação. Somos 9 metros de intestino, o maior órgão endócrino do corpo, onde as enzimas agem de forma disfuncional se você não tiver um equilíbrio. E aí, quando eu fui conversar com o Wesley, o Gustavo, que é o representante maior da empresa, falou que eu era louca, né? Para começar. Porque quando a gente viu uma situação dessa, a primeira coisa que eu falei, e a endometriose? Será que a gente não consegue, de repente, com a molécula que vocês têm, dessa beta-glucana, que tem uma certa sinergia com essas enzimas da beta-glucuronidase, será que a gente não consegue manter um equilíbrio e diminuir o fator inflamatório de cronicidade? Porque em imunidade adaptativa a gente faz isso, né? Entra no equilíbrio para não cronificar
a doença inflamatória. E aí, pessoal, eu descobri algumas coisas interessantes. Desde 1950, tinha um ginecologista que fazia cureta de endométrio e estudava beta-glucana com beta-glucuronidase naquelas células de escamação endometrial. Desde 1950. E aí começou a se levantar um pouco dessa literatura e a gente vê que, além de ter esse impacto, principalmente em N-alfa-kappa-beta de base, por conta do sistema imune endometrial, também tinha um fator pré-biótico intestinal, que é onde é a base da desconjugação. Então, ela tem uma dupla via de ação. Uma ação intestinal de controle de equilíbrio e uma potência em inibir e novos fatores inflamatórios para cronificar uma doença, que dá 8 milhões de mulheres no país, 5 anos de fila de espera no SUS e 20 anos de recidiva a cada cirurgia sem tratamento coerente, porque não tem tratamento. Porque se você não trata o intestino, você vai operar essa mulher e ela tem recorrência em 20%. A gente resolve a endometriose? A gente tem que resolver o terreno biológico, além do terreno hormonal. E aí surgiu uma possibilidade de, na Escola Paulista, junto com um grupo de médicos, a gente estudar a beta-glucana de 15 em 15 dias, é o início do tratamento durante 6 meses. É isso, né, amigo, que a gente inventou, né? Talvez altere, a gente está testando. Pode ser também. Porque eu já faço de 15 em 15 dias e tenho uma resposta, mas faz sentido, porque aí está com uma dose de ataque semanal por um mês e os outros 5 meses de 15 em 15 dias. Você vai adorar essa proposta, amiga Glau. Deixa eu só te dar o microfone. Odinha, passa lá para a nossa amiga. Bota aí. Porque quem trabalha com endometriose aqui, gente? Alguém especializado em endometriose? Você é amiga? Você gosta de trabalhar com endometriose? Porque é uma proposta, em vez de só ter a terapia hormonal, você trabalhar com ação prebiótica e imunomoduladora na base central, que é a desconjugação do próprio estrogênio, e evitar uma cronicidade da dor dela por uma imunidade adaptada. Pode falar. Não, isso é perfeito em relação à questão da menopausa. O que eu estava pensando era a gente agir em pacientes jovens. Claro. Nesse estudo, se você conseguir incorporar, porque a grande mudança da endometriose a longo prazo vai ser exatamente o diagnóstico precoce. E se começar a fazer esse investimento também na imunidade, a gente muda esse cenário. Porque quando falou, eu só pensei em menopausa. Você falando aqui, eu acho que deveria pensar... Você falou, porque se mulheres jovens, você entra numa maturidade isso, mais adaptada e menos vulnerável. Perfeito. E modulando o receptor estrogênico. E você modula logo, diminui a questão de TNA-alfa. De forma imunológica, e já não vai hormonal. Fazendo, fez sentido essa discussão? E você já vai fazendo esse treinamento de cedo, porque aí junto com isso você bota os hábitos de vida saudáveis e tudo e já melhora bastante. Diminui o fator inflamatório do glúten. Isso. Perfeito. Ó. Põe o microfone, Ninha. Por isso que o nome da mentoria é 4WI, porque realmente não adianta fazer só a parte hormonal, né, cuidar disso nessas pacientes de SOP, endometriose, climatéria e menopausa, mas também a suplementação injetável que a gente associa, mas as pessoas não lembram da imunidade treinada. E só para endometriose, até que prove o contrário, tem desbiose. Claro. Entendeu? Então, por que eu não vou cuidar do intestino dela e prevenir que ela tenha a cronicidade, tenha as consequências? E deixar a paciente mais resistente para fazer o tratamento. Um outro núcleo, gente, que me veio aqui, faz sentido. Um outro núcleo, menopausa precoce. Exatamente. Menopausa precoce. O Wesley quer falar. Passa o microfone. Ai, chutei o meu dedão. Passa ali. Mas, assim, imunidade, menopausa precoce pode ser um núcleo muito interessante de trabalhar a imunidade adaptativa, porque elas ficam vulneráveis para a doença, porque perdeu a base estrogênica. Pode falar, Miguel. O que eu andei estudando, e aí a beta-glucana ajuda no primeiro momento, e depois a gente vai ver a formulação para isso, é endometrite. A gente conversou sobre isso. Com certeza. Endometrite é direto. Endometrite é tirar com a mão. Tira com a mão. Que aquelas mulheres que têm relação sexual têm cólica. Calma, tem sangramentinhos diferentes. Vai chegar. O que foi? Calma, que vai chegar a formulação aí. Porque eu acho que é uma... Porque é uma proposta. As endometrites, com certeza,
Pegar mulheres jovens de endometriose, excelente indicação. Menopausa precoce, não vou nem falar, que eu acho que a gente não tem nada para elas, é um nicho para a gente olhar, menopausa precoce. Melhorar o estresse oxidativo ovariano pré-fertilização, porque você melhora a imunidade adaptada do ovário em senescência. Se deixar, a gente fica o dia inteiro aqui criando, gente. Eu sou uma mente criativa da ciência, né? Fez sentido para vocês? Então, qual que é a minha ideia? É trazer a beta-glucana nessa primeira frente com vocês, desmistificando o uso dela e te dando mais ferramentas no manejo do dia a dia. Porque nem sempre a gente vai ter só uma paciente com uma candidíase de repetição, uma infecção, mas a gente deixa de usar uma boa molécula no nosso dia a dia e trazendo uma imunidade adaptativa para a maturidade que ela vai enfrentar. Endometriose, lipedema, menopausa precoce, senescência ovariana, mulheres mais jovens, que a gente pode fazer predição de saúde. E aqui eu tinha deixado uma de cada 15 em 15 por 6 meses, mas eu vou alterar, ajustando na orientação. A gente vai fazer dose de ataque uma vez por semana, durante 4 semanas, que dá um mês, e depois mantém de 15 em 15 dias pelos seguintes 5 meses, completando 6 meses de tratamento. Tranquilo? Só que eu não escrevi aqui, tá? Pois eu altero para vocês. E a gente tem os outros protocolos da Imunovita. A gente pode associá-los. A gente tem o Bactu com a parte da canja, tem a parte da candidíase, tem a beta-glucana isolada, tem para herpes, tem para papiloma. E aí a gente usa, claro, tem o papiloma, é específico para a doença. Tem uma herpes, a gente ajusta naquele sistema imunológico em adaptação. Mas eu queria deixar esse recado para vocês, que a beta-glucana pode ser uma ferramenta de consultório nossa, diária, para quem trabalha com saúde da mulher. Não só para a periquita toda bagunçada. Né? Não é preciso estar com a periquita só bagunçada, ela pode ir além. A gente pode fazer predição de saúde, além de tratar uma área íntima, porque, assim, para candidíase, as pacientes são apaixonadas. Tira com a mão, né? Candidíase e beta-glucana tira com a mão. Ainda mais se você associa os protocolos com a beta-glucana e as específicas para a cândida intercaladas, é maravilhoso. Você treina, né? Mas a gente tem que mexer no nosso ecossistema sempre, tá? E aqui eu trouxe para vocês também que melhora a cicatrização de feridas, porque você estimula os macrófagos, você estimula toda a reepitelização e a base colagenosa. Por que o colágeno entra na reepitelização com beta-glucana? Porque modula o receptor estrogênico também. Isso é fisiologia, de base em cicatrização, e a potência adaptativa dessa imunidade dá celeridade para essa cicatrização. Ou a gente tem, às vezes, já viu mama, quando faz cirurgia, tem umas alterações cicatriciais, a gente pode ter uma bela melhora. O Gustavo tem muitos casos com pós de mama, com uma melhora fantástica de cicatrização com beta-glucana. A minha avó teve câncer de pele com comprometimento neurológico. A minha avó fez beta-glucana durante o tratamento. A pele dela ficou excelente de resposta. E ela teve paralisia do rosto mesmo. A gente fez bastante beta-glucana nela. Aqui algumas pesquisas para vocês terem de base, mas vocês no QR Code vocês já vão receber o material. E eu trago para vocês essa reflexão do impacto de você trazer uma imunidade adaptada, inteligente, que a gente pode diariamente usar em várias patologias em perspectiva da saúde da mulher. A gente está buscando os estudos para potencializar essa eficiência, mas ela pode ir além da saúde íntima feminina, ela pode ser uma saúde verdadeira da mulher. Certo? Gostaram? Diferente essa forma de pensar, né? Claro. Tem um microfone aqui, gente? Qual a inflamação? Pode seguir, porque o lipedema ele tem uma base da endometriose. Também é estroboloma. A mesma base do lipedema, que é a desconjugação inflamatória e desequilibrada, é a base do lipedema, então, de certeza, ajuda. E o lipedema a gente associa, vai com uma drospirinona, algumas coisas, vai ajudando mais ainda. Mas tudo que é uma doença inflamatória, com base dessa conjugação irregular, né, tipo incoito, sei lá, bagunçada do estrogênio, a gente ajuda e dá sistema imune. Gostaram? Diferente, né? Então, tá bom. E aqui, gente, o tal do QR Code, para vocês pegarem essa aula que eu vou deixar em PDF para vocês, mas só dá o tempo de eu mudar ali o novo protocolo que atualizamos aqui durante a aula. Certo? Todo mundo já pegou? Então, veja.
Tranquilo? Gostou, chefe? Acho que deu, né? Estou na sua frente, né? Olha eu de novo, Jesus Cristo. Eu estou tranquila. Isso. Só dá o tempinho de eu só mudar o negócio para mudar. Mas só porque era aula. Pronto. Foi? Posso entrar com a última, para a gente depois jantar com a cabeça fervendo. Dúvidas de BG. Bom para aplicar, né? Uma ferramenta que a gente às vezes nem olha, mas é para olhar agora, tá? Às vezes eu vou ser assim, né? O que eu faço na minha prática clínica, às vezes eu fico só com a minha beta-glucana, que eu sou apaixonada. Aí quando tem uma candidíase que já vem recorrente, aí o que eu sugiro? Aí o Wesley pode me corrigir, mas é uma coisa que eu estou vendo que está dando certo, eu intercalo. Uma quinzena beta-glucana, uma quinzena da cândida. Uma quinzena da beta-glucana, uma quinzena da cândida. É que depende se ela não tem doença autoimune associada, né? A gente tem que só uma coisa para a gente tomar cuidado com a beta-glucana, como a gente está treinando uma imunidade, se a paciente tem uma doença autoimune, a gente precisa saber como é que está essa base, um lúpus ou uma esclerose múltipla, para a gente não ativar o sistema imune de uma forma muito intensa, né? Mas eu gosto de fazer essas trocas, porque a beta vem junto potencializando as outras vacinas, as outras combinações. Desculpa, não é vacina. Beta-glucana. Sim, pode ser mensal. O que eu faço? Eu faço 3 doses de ataque. Tem artrite na menopausa. E aí, o que eu faço? Além de toda a base do terreno biológico, eu coloco a beta-glucana de 15 em 15, 3 doses, depois eu mantenho uma vez por mês até completar 6 meses. Eu gosto muito dessa proposta. E não só para artrite, para várias doenças crônicas. 3 doses de 15 em 15, e depois eu mantenho uma por mês para fechar o protocolo até 6 meses, que acompanha o time dos implantes. Entendeu? Que acompanha o time dos implantes. Tem fibromialgia, tem esclerose múltipla, tem alguma coisa a imunidade que precisa infecção recorrente, de repetição. Eu acompanho o 7 da terapia hormonal dos pés, mas eu coloco a BG junto. Então, dose de ataque, 15 em 15, 3 doses. Depois eu acompanho uma vez por mês, acompanhando a terapia hormonal. Legal, né? Ah, boa, é verdade. Verdade. Eu tenho um protocolo que eu preciso botar isso em on-label, que eu faço o paciente quando vai colocar o implante, e a gente vê que pode ser um fator de risco de extrusão, ou uma paciente que tem... Porque, treino, não quero ficar com o pontinho, doutora, ou vou ficar levantando e baixando com meu filho, sabe? Você tem fatores que podem propiciar um fator de extrusão. O que eu faço? Eu coloco uma dose de beta-glucana com Chronic, pré-colocação do implante, e quando ela vem tirar o pontinho, mais uma dose. Então, ela faz 2 doses. No dia da inserção, Chronic com beta-glucana. Quando ela vem tirar o pontinho, Chronic com beta-glucana, para a gente não ter problema de extrusão e manter fator imunológico adaptativo. Eu amo Chronic com beta-glucana, gente. Aliás, é uma combinação excelente para endometriose. Excelente. Beta-glucana, acabou. Porque ela ajuda na cicatrização, ela traz infiltração de macrófago, ela estimula a colagenose ali na região de cicatrização de ferida cirúrgica. Fala, quem que chamou? Fala, Miguel. Eu vou só complementar que vocês podem fazer, além de uma depois, vocês contarem mais 10 dias ou semanal e fazer total de 4 doses. Até para todo o processo de inflamação que às vezes o implante causa. Encapsulamento. Evitar encapsulamento. E é uma coisa interessante. A gente vai na prática aprendendo e dividindo com vocês. Mas, assim, eu estou com um caso que a gente já operou, inclusive. Às vezes eu opero, raro, mas às vezes eu opero de encapsulamento de implante. Em hospital mesmo, que dá BO. Então, esse é o tipo de problema que não precisa ser nesse, mas quando encapsula um pouquinho, fica durinho, e a paciente não aproveita. Então, se ela já tem essa propensão, a gente pode fazer uma beta-glucana para ajudar naquele sistema e ela ter a absorção completa daquele implante de uma forma sadia. E não ter nenhum problema aqui, porque às vezes tem peles que podem rejeitar, corpo estranho, né?
Não, a gente tem que fazer... Isso aqui, assim, não é que está só assim, no on-label. A gente está no low profile, não sei. Essa é a minha experiência, funciona, e é isso. Cara, vocês me ligaram até para pedir pro Lucas Bittencourt, velho. Não, eu estou importando a beta-glucana de São Paulo para Bahia, cara. Quem tem, gente, avisa que tem, porque às vezes pode demorar um pouquinho e a gente se ajuda nas entregas. Não sou um centro de distribuição, né? Mas a gente pode ajudar, mas bem até chegar. Eu, de vez em quando, toco meu telefone. Você tem beta-glucana? Eu falei, vocês estão de brincadeira, vocês estão na Bahia, cara. Como é que eu já mando aí para subir aí para vocês? Gostaram das aplicações de beta? Eu acho que dá para abrir um campo muito bacana, né? Na pré e pós-inserção de implantes, em doenças inflamatórias de base estrogênica, melhora da senescência ovariana, olhar para a menopausa precoce pode ser um bom caminho, e cicatrização pós-operatória. Gostaram? Então, vamos avançando. É muita fofoca boa, né? Vocês estão... Como que está o estado de espírito de vocês para esse momento das progestinas? Como é que está esse estado de espírito? O cérebro ele vai aceitar bem formas diferentes de conversar? Que aqui é onde é a chave da terapia hormonal. Hã? Onde você vai, queridão? Ah, tá. Ah, você, mocinha, pode já pedir as suas, que a gente já vai entrar com as suas. E quem mais? Você. Já pede também. As duas, que são minhas novas pacientes de confusão, já vai lá pegar as beta-glucana. Não é fácil. Vocês facilitam a nossa vida. Então, vamos lá. Quando a gente... Não, tem aqui, amiga. Tá? Eu estou no meu, eu sou hiperfoco. Né? Eu falo aqui que eu nem vejo o tempo passar, mas aí às vezes eu volta. Gente, qual que é o segredo da terapia hormonal inteligente? Progestágenos, que se divide em duas classes, P4, a micronizada, e as progestinas. Então, quando a gente fala a palavra progestágenos, se engloba duas classificações, a P4 micronizada e as progestinas, que a gente vai circular no mundo delas um pouquinho. E aí, pessoal, por que eu falo que é aqui que é a chave? Se a gente sabe o manejo das progestinas, a gente sabe ter uma terapia hormonal extremamente assertiva. Porque não dá para dar P4 para todo mundo. Você pode dar progesterona micronizada para lipedema? Não. Não estou falando que é proscrito, pelo amor de Deus, mas estou te dando que, fisiologicamente, o que faz uma progesterona? Ela faz vasodilatação. E aí, quando você faz uma vasodilatação, você aumenta o fator de líquido no terceiro espaço. O que temos de problema de base no lipedema, não é isso? Se a gente prescreve P4 num lipedema, vocês vão ter da sua paciente falando, doutor, aumentaram minhas dores, eu estou mais inchada. Eu estou retendo mais líquido. Agora você sabe. Faz angioneogênese. Aí você tem todo bagaçado o sistema vascular da lipedema, você vai fazer mais vaso inflamado? Faz sentido? Você vai fazer mais vaso para inflamar? Porque o sistema está inflamado. E quando ela cria um sistema de angioneogênese, ela cria já uma inflamação. Então, o lipedema, ele é uma patologia que a gente tem que olhar para outra progestina. E tem a progestina do lipedema, é a drospirenona. Ela existe. Ela existe no implante, ela existe no Slinda da farmácia, ela existe. E vai a critério do que a paciente se sentir confortável. A gente pode usar P4 em qual função? Que ela é extremamente benéfica. Cérebro. Porque a progesterona, ela tem uma qualidade interessante na molécula dela. A nossa progesterona endógena, que é semelhante à micronizada. Tem 6 minutos de tempo de meia-vida no corpo. Ela é leve de peso molecular. Ela invade muito fácil os tecidos, principalmente barreira hematocefálica. Tem muitos receptores cerebrais.
muitos receptores em tireoide, em sistema vascular e 9 metros de órgão endócrino, mas nem sempre aquela padronização de prescrição vai ser benéfica para todos os tecidos. O principal tecido beneficiado é um cérebro, porque a P4 ela reduz um sistema GABAérgico para equilíbrio. A excitação de um sistema GABAérgico, onde leva uma ansiedade, essa paciente não dorme, onde entra numa ansiedade, insônia, perdão. Aí a gente entra com uma P4 porque ela tem, na parte noturna, para dormir, ela tem uma indução, porque ela bota o sistema neuroendócrino para repouso, para equilíbrio. E aí a gente tem um quadro, tirei para vocês esse quadro, mas eu ponho para vocês da farmácia, que é interessante. Como que a gente faz a comparação da transdérmica com a via oral? Existe um gráfico da farmácia, ponho para vocês depois no material que eu tenho que dar, que você tem o tempo de meia-vida, um gráfico. Você tem 6 horas, é o tempo de meia-vida de você engolir uma P4. Você põe uma P4 de 100 miligramas na boca, você tem um tempo de 6 horas de meia-vida. Depois disso, ela estabiliza numa neutralidade mínima. Ela não faz eficiência. E quando você usa um gel transdérmico, seja de 80 ou outro, ele mantém estável. E aí, o que significa essas duas variáveis? Se a gente tem 6 horas de pico quando você absorve na via digestiva, a gente pode calcular essas 6 horas em qualidade de sono para a paciente. E não colocar isso de dia para ela ficar 6 horas achando que é um sapo-boi. Não parece? Que quando usa P4, eu estou inchado, o intestino sobe às vezes. Então, você usa dessas 6 horas de uma forma inteligente noturna, para que ela durma bem. Porque é o tempo que ela vai agir. Ela não fica 24 horas. Ela só fica circulando para ser excretada pela urina ou pelo sistema de fezes intestinal. Fez sentido? Outra coisa, progesterona transdérmica não protege o endométrio. Existem várias escolas que ensinam a transdérmica em proteção endometrial, não tem essa ação. Uma das maiores pesquisadoras de progesterona transdérmica chama Rebeca, e vocês podem procurar no PubMed o quanto que tem de impacto de não proteção endometrial. As pacientes sangram sob terapia hormonal com P4 transdérmica, porque não protege aquele endométrio. Ele prolifera pela ação quase que isolada do estrogênio. Fez sentido? Qualquer dúvida, vocês vão me perguntando, porque eu estou aqui para desbravar algumas coisinhas e a gente está sob efeito de pesquisa ainda, de literatura, tá? E aí, pessoal, deixa eu passar aqui. Eu trouxe 2 casos clínicos para a gente falar sobre progestinas, que é mais fácil do que a gente dar só aulas. Que eu sabia que ia ser a última, então eu vou botar vocês para pensar. Não é sobre isso? São pacientes minhas, reais. Aliás, eu tenho um banco de caso clínico que eu falo para vocês. Se vocês quiserem aprender sobre menopausa, o climatério, você senta do meu lado, porque ali na clínica é só pepino, cara. Não existe uma coisa lisa. Não tem nada assim. Aquele que, doutora, eu já passei por 3, 4 ginecologistas, o BO cai ali. Entendeu? Então, eu trouxe para vocês a minha realidade. Porque, de repente, nesse grau de complexidade, a gente pode pensar em protocolos mais simples, né? Essa paciente veio para mim depois de 4 ginecologistas. Ela veio porque ela é funcionária de uma paciente minha que ela trabalha numa lanchonete. Ela tem uma hamburgueria. E ela é funcionária da hamburgueria. Passa a noite inteira, às vezes, né, até muito tarde, trabalhando ali de pé. Olha isso aqui, 26 anos, dor pélvica limitante, com paralisação das suas funções do dia a dia durante o período menstrual. Geralmente, nas crises, ela costuma ir no pronto-socorro para medicação endovenosa. Sem acompanhamento médico, porque ela cansou de tomar anticoncepcional sem sucesso. Mas ela ainda mantém o PIE-3D porque ela não tolera de tanta dor. Imagina uma menina de 26 anos, que está cansada, com 26 anos, eu não aguento mais no pronto-socorro quando eu menstruo. Porque eu chego lá, doutor, e falo, lá vem aquela mimizenta de novo. Essa foi a frase dela. A mimizenta de novo. E aí você pergunta para uma menina de 26 anos, tu quer engravidar? Tu quer ser mãe? Tu é casada? Como que é a relação sexual? Como é que está a sua relação com você mesmo? E aí ela começa, doutora, nunca me perguntaram.
Mas eu não consigo arranjar um relacionamento porque eu sei que eu não posso oferecer o que o meu companheiro gostaria de ter. Porque eu tenho dor. 26 anos. E aí você fica em choque quando você escuta isso, porque você já constrói toda uma perspectiva dessa mulher, você concorda? E aí, não sei se dá para ver, mas eu leio aqui para vocês. Ela tem aqui, esse aqui é um ultrassom com preparo intestinal. Vou ler, mas se vocês quiserem ver, eu vou lendo aqui. Resumo da história. É um BO, gente, um BO. Deixa eu ver se eu tenho aqui. Aqui, ótimo. Conclusão. O ultrassom com preparo intestinal dela. Sinais sugestivos de endometriose acima pormenorizados pelo comprometimento uterino. Ou seja, o que ele colocou? Além do útero que está comprometido, a gente tem outros locais que já estão comprometidos. Cisto no ovário direito, simples. Endometrioma no ovário esquerdo, ou seja, ela ovulou do lado direito, tem o endometrioma do lado esquerdo. E tem uma particularidade. Ela tem um nódulo de 1,5 centímetro no diafragma. De endometriose. 1,5 centímetro, cistos hemáticos, aproximadamente 1,5 centímetro de endometriose incipiente no diafragma. De uma menina de 26 anos. E aí é limitada a avaliação da pelve dela, porque ela tem muito cisto e ela tem dor. Então, você imagina a primeira consulta, ela chega para mim, doutora, eu tenho esse ultrassom aqui. Eu falei, cara, eu acho que eu nunca vi uma endometriose no diafragma. É minha primeira experiência. Um nódulo, e não é pequenininho, é 1,5 centímetro. O que eu parei para pensar? O quanto tempo essa mulher não teve assistência para desenvolver um nódulo excipiente no diafragma com 26 anos? E não adianta você operar uma mulher dessa. Vai passar? Vai aliviar. Vai aliviar o endometrioma, a confusão toda aqui. Mas e o diafragma? Isso, é verdade. É bem lembrado. Elas referem dor no ombro direito, porque é refratário a dor do diafragma. É a inervação. Da direita. A dor refletida na escápula direita pela refringência do nódulo da diafragma. Lembrando que ela faz hambúrguer na madrugada. Olha o BO, cara. Não, BO. Só que ela tem 26 anos. Aí eu pergunto para vocês. Opa. O que vocês fariam? Como é que trata essa endometriose? Vocês estão rindo, né? Filha, vai chegar para vocês também, tá? Dica. Norte e Nordeste é a maior predominância de endometriose e lipedema em relação às outras regionalidades, porque aqui a gente tem mais estrogênio, dependência pela cultura, regionalidade, afrodescendência ancestral e alimentação. Calor, vasodilatação. Então, aqui, Salvador, tem muito mais endometriose e lipedema. Como é que a gente faz com essa bichinha? Alguém chuta? Como é que vamos juntas. Amiga, desinflama. Desinflama e joga para outro, né? Desinflama, que BO é esse? Exato. Cara, quando vem uma mulher dessa, ela já está desesperada. Se você chegar para ela, vamos começar 4 semanas de injetável. Não está errado. Tem que fazer. Mas essa menina trabalha todos os dias da noite e eu estou trazendo essa realidade para vocês. Cara, tem que sair da zona do conforto prescritor e falar, eu assumo a porra toda e nós vamos de gestrinona, vai melhorar, você vai voltando e a gente vai desinflamando vocês junto. A clínica é soberana. E que tipo de gestrinona você vai dar para ela? Transdérmica? Para ela fazer hambúrguer? Via vaginal, para ela ficar de pé e cair a bola né? Caiu. Não aproveita nada, terapia hormonal? Pellet. Ela merece, no mínimo, 100 miligramas de gestrinona no pellet. Nem que você só coloca isso. Amiga, deixa eu te falar. Você vai fazer aqui um Carnê Casas Bahia. Mas durante 6 meses, 5, porque uma endometriose dessa vai puxar mais, esse terreno biológico vai solicitar mais para essa correção de danos. Ela merece, não merece? Uma menina de... Faz sentido? Hã? Pô, a gente vai discutir mais para frente ele, mas qual que é o estudo Glade que eu trouxe para vocês?
ele é de 85 pellet de gestrinona, mas numa situação dessa que tem um diafragma, a gente tem que aumentar. E aí, nesse caso, é botar na balança. Minha amiga, você trabalha numa hamburgueria. Você não deve comer muito bem. Então, assim, você pode ter acne pela sua alimentação associada à gestrinona, porque ela é androgênica. Você pode ter uma resistência insulínica, ou seja, você vai ter que mudar seus hábitos. Que jovem é uma confusão para tratar. Então, o que a gente faz? Orienta a paciente. É risco-benefício. Você quer melhora da qualidade de vida, mas a gente vai ter que ajustar aqui. Você tem que ser honesta com ela. Ela nunca vai falar, essa tipo de paciente, por favor, me ajuda. Eu não aguento mais. E ela se desperta para falar o quê? Cara, eu preciso comer um pouco melhor, porque eu estou vendo que estou melhor, eu não estou indo mais no pronto-socorro. Faz sentido? Então, trouxe essa reflexão para vocês. Tem um de lipedema, vocês vão cair para trás. E a história é mais legal ainda. Então, essas são as endometrioses que a gente tem aí. Então, progesterona, gente, só para vocês entenderem, é do latim, é progestem, desculpa, é do latim, é manutenção de uma gravidez. E aí, quando a gente começa a entender que a gente tem os neuroreceptores, porque a progesterona e os análogos delas, progestinas, são neurohormônios. Eles são hormônios que são de características endócrinas neurológicas. E a gente tem vários receptores. E o mais interessante é que a progesterona tem ação direta nos receptores GABAérgicos. A gente tem redução da progesterona, ou as progestinas, até a gente entrar numa tetrahidroxiprogesterona. Ela entra direto no núcleo celular de DNA do GABA, gente. Ela entra direto, ela não passa nem pela membrana, não tem nem o carreador acoplado nas proteínas G de carreamento. Ela vai direto no núcleo e faz ali toda a proposta de replicação de DNA de conversão. Então, para vocês terem noção da proposta de uma progesterona e as progestinas nas suas derivações. Pode pegar, professores. Esse daqui é uma pegadinha, mas é o que a gente tem. Papel dos progestagênios na terapia hormonal do climatério. Febrasgo 2017. Vocês têm isso aqui com vocês? Vocês têm? Você leu a introdução? Vou mostrar as pegadinhas. Eles colocaram aqui papel da progesterona, escrito. Colocou o papel dos progestagênios. O que está incluído na palavra progestagênio? As progestinas. Aí você começa a entender que quando você constrói um guideline, gente, isso é ciência para o mundo. Você não pode ser tão específico. Você tem que construir uma conclusão um pouco mais generalizada, para que você possa educar na primeira fase do tratamento dos médicos. Qual que é a função dos progestagênios quando a gente faz terapia hormonal? Proteger o endométrio. Então, é a evolução lógica da terapia estrogênica isolada é você colocar um progestagênio para proteger o endométrio. Fez sentido? Mas, além de você proteger o endométrio, você pode ter benefícios de algumas moléculas para a fase que aquela mulher está passando. Por isso que a gente pode ir além da P4. Porque a P4 ela te restringe aquilo. E a gente coloca todo mundo na mesma caixinha. Você acha que a sua menopausa é igual à minha? Você acha que a sua menopausa é igual à da minha amiga aqui? Então, por que a gente dá P4 de 100 para todas? Por quê? A gente está sendo incoerente com a gente mesmo, com a nossa própria história. Nós somos mulheres, antes de médicas. Eu gostaria que a minha médica fizesse diferente por mim. Porque eu não sou igual a ela. No sentido de, nós somos singulares. E aí a gente começa a entender que as progestagênios eles servem para isso, mas eles podem ir além de proteger o endométrio. Isso aqui, ó, beleza, a gente tem aqui alterações proliferativas. Está no manual. Lembra que a gente começava a fazer há um tempo atrás? Ciclos. Ó, você faz 12 dias, 14 dias de P4 e você para os outros 14. Lembra que não tinha um negócio assim? Às vezes é uma prática comum ainda hoje. É uma prática comum, porque a gente aprendeu assim e às vezes a gente esquece de entender o que aconteceu. Os regimes de terapia hormonal com progestagênios, nunca é progesterona a palavra, as progestinas estão aqui. A terapia com TH com progestagênios contínuo apresentam maior redução do risco de endométrio do que você ciclar a cada 14 dias. Está no manual da Febrasgo de 2017.
Então, não é para você dar 14 dias e deixar essa mulher 14 dias sem proteção. Você tem que dar contínuo, porque o resultado é melhor para o câncer de endométrio. Quando você vai para a academia, se você for 2 vezes por semana, se você for todos os dias, o que gera mais resultado de impacto? Todo dia. Por isso que o Mirena é eficiente no endométrio. Você põe um negócio lá que fica todos os dias controlando o fator inflamatório no endometriose. Faz sentido, gente? Porque a ciência existe para isso. Por que tem um dispositivo com hormônio no útero? Porque você tem que manter contínua proteção para não virar câncer de endométrio. Para você ter benefícios no controle desse útero para ele não ficar adoecido. Aí a gente tem tudo isso aqui, gente, de progestinas. Isso está no manual que eu mandei. Manual é ótimo, o manual que eu mandei para vocês. Claro que a gente não vai falar sobre todas, mas só para vocês entenderem. As progestinas, primeiro a gente tem a natural, que é a P4, e a gente tem os sintéticos, que tem algumas derivações. E essas derivações é importante vocês saberem. A gente não vai decorar nomes, mas só para saber que existe. A gente tem os sintéticos, que são estruturas de progesterona. Aqui entra Nestorone, que é uma das melhores progestinas que tem, com potência de 100 vezes mais do que o próprio P4 em receptor de progestina. Schumacher usa Nestorone para controle do edema cerebral dele, há anos. Porque é a maior molécula de neuroplasticidade, já estudada para esclerose múltipla e pós-AVC isquêmico. Além de um contraceptivo eficiente. Também sendo estudada para homens como contraceptivo associado à testosterona, porque as que são derivadas de progesterona, principalmente a Nestorone, não impacta em SHBG. Não diminui fator de testosterona livre ou não. Ela é pura. Não tem ação em SHBG. Pode. A melhor molécula que tem para o cérebro é a Nestorone. Esclerose múltipla, pós-derrame, AVC, já tem na literatura. Então, aqui são as derivadas de progesterona, tem essa ação. Aí a gente tem as que são derivadas da testosterona. Quem entra aqui, gente? Gestrinona, 17-nortestosterona. Mirena, levonorgestrel. Implanon, etonogestrel. Dianogestes, os alurenes e as outras moléculas que tem. Todos os tratamentos para endometriose, mioma, sangramento disfuncional, disforias, são 17-nortestosterona já na indústria. Mirena, cailina, etonogestrel, dianogeste. Por que não entra gestrinona na indústria, pessoal? Eu era da Bayer, parece que agora eu vou voltar. Me convocaram de novo. E a primeira coisa que eu falei, por que não faz um DIU de gestrinona? Cara, acabou o problema, cara. Acabou o pepino de muitas mulheres. Você concorda? Bota lá uma gestrinona. Numa tabela periódica, a gestrinona é o ouro, levonorgestrel é a prata, etonogestrel é o bronze e o cobre entra as dianogeste. Só para vocês terem um entendimento. Então, o levonorgestrel é o irmão mais pobrinho da gestrinona. É que ela é cara, caríssima, e legislação de alguns países ainda tem suas particularidades. E para você lançar um DIU de gestrinona, imagina a confusão de que você vai ter que investir uns 4 anos. E o Mirena perdeu a patente dele ano passado, depois de 21 anos. Que agora vão outros laboratórios entrar com os sintéticos, como fala? Os genéricos de Mirena. 21 anos de patente caiu ano passado. Então, existe uma lógica para não avançar em algumas pesquisas. Mas o mais lógico é botar um DIU de gestrinona, vocês concordam? Então, só para vocês entenderem quem são as moléculas. E aí a gente tem aqui as estruturas relacionadas à espirulactona. Drospirinona está aqui. Ela é um antimineralocorticoide. Ela faz ação em renina, angiotensina e aldosterona. É uma molécula que trabalha no fator diurético. Por isso que a drospirinona tem tanta ação em doença cardiovascular, principalmente hipertensão na menopausa. Sabiam disso? Então, é preciso que vocês aprendam hoje, pelo menos, sobre drospirinona, gestrinona. Tudo bem? Porque é muita coisa. Outra coisa, quando a gente tem aqui a estrutura de progesterona, a gente tem uma outra também, pessoal. A gente tem a ciproterona.
A ciproterona é o hormônio que a gente usa para transição de gêneros. A gente usa muito ciproterona para ovário policístico, né? Para diminuir a androgenismo das meninas. Só que quando a gente usa uma ciproterona... E aí, meninos, tá boa a fofoca? Como é que tá, time? Nem perceberam. E aí, meninos, tá tranquilo aí no fundo? A gente quer saber da fofoca, cara. A ciproterona, ela tem uma ação de decantamento da testosterona. Tem que tomar muito cuidado na prescrição de ciproterona, que você pode aumentar o risco de arritmia cardíaca nas mulheres. De tamanha potência que você decanta uma testosterona, neutraliza. Você aumenta esse HBG que bloqueia aquela testosterona, decanta e neutraliza. Por isso que ela é a molécula de escolha para feminilizante em transgênero. Homens que tomam ciproterona colocam a testosterona em nível menor para chegar a trabalhar com o estrogênio em níveis fisiológicos femininos. Ok? Só para vocês entenderem. Vocês sabiam desse mundo das progestinas? É diferente, né? Agora vamos focar em duas, para a gente sair daqui bem apoiado na ideia. Qual que é o impacto da gestrona para o futuro? Que legado que a gente traz para ela? O que vocês acham? Isso aqui é química, tá, gente? Isso aqui, Fabi, onde você achou isso aqui? Química, literalmente, química. Além de ela ser uma molécula extremamente anti-inflamatória, porque é eficaz, no endométrio. A gestrona tem uma particularidade química. Ela é uma dupla molécula. Ela é tanto uma progestina de alta impacto e eficiência, tanto quanto uma testosterona. Por isso que quando a gente dá gestrinona com testosterona para as mulheres, elas podem androgenizar se forem sensíveis a níveis de receptor androgênico. Porque são dois tipos de testosterona que você está dando. A diferença é que a gestrinona, além de tudo, ela diminui o SHBG e solta a testosterona livre. Então, ela é uma dupla molécula na base química. Fabi, por que nunca falaram isso? Porque o professor Elzimar pegou essa molécula brigando com uma carta escrevendo para a França. E quem me ensinou isso foi o Hugo Maia, que ainda vive e falou: Fabi, eu vou te ensinar o segredo da gestrinona. Quando a gente pegou a molécula, ela é dupla molécula. Ela é tão boa a testosterona. Por isso que quando a gente dá gestrinona para uma mulher, ela fica ótima com libido. Ela fica com raciocínio, porque testosterona é o hormônio da inteligência, lobo frontal, raciocínio e cognição. Homens têm muito mais tomada de decisão, agilidade em raciocínio. As autistas, lobo frontal com testosterona que não está convergendo em estrogênio, ela não aromatiza, porque é o hormônio do lobo frontal, além de um dos maiores receptores cardiovasculares. Por isso que a gente ainda carece de colocar a gestrinona em várias frentes de pesquisa. O problema é que, por ser polêmica, se criou essa polêmica em cima da molécula, se tem barreira de entendimento, mas ela seria excelente no apoio de câncer de mama. Excelente para tratamento de disforias, porque se você tem uma disfórica, você está pegando gabaérgico o efeito de excitação. Eu uso nas TEAs. Qual que é o tratamento que você usa nas autistas? Nestorone, um pouco de gestrinona e muito estrogênio. Essa é a minha base para as neurodivergências. Borderline, esquizofrenia, bipolaridade. Porque eu controlo com empilhamento de progestinas. Esse é o refinamento da terapia hormonal. Você pode empilhar as progestinas em várias frentes para você ser assertivo com essa mulher. Fez sentido, pessoal? Olha aqui. Ela faz o quê? É isso que a gente tem de base, que até a gente tem muito fácil de entender. Agora vamos evoluir um pouquinho? Química. Modula o eixo hipotálamo, hipófise adrenal. Olha o anti-inflamatório direto. TNF-alfa, interleucina 6, interleucina 1. Interleucina 6, ele é o nosso maior agente. Mas em disfunção imunológica, ele é o pior amigo que a gente tem dentro da gente. É o nosso inimigo morando dentro da gente. A interleucina 6, provocadora de muitas doenças. Porque o sistema imunológico ele nos ajuda, mas se ele está disfuncional, a interleucina 6 é o nosso pior inimigo que habita dentro da gente. A gestrinona age direto no bloqueio dele, na parte ruim. Tá? Lembrando
que controla o estresse crônico do cortisol. Uma mulher com dor crônica, ela tem cortisol muito mais exacerbado, porque a sensibilidade à dor é mensurada pelo cortisol. Vocês sabiam disso? Quanto mais estresse, mais sensível na pele. E se é neurodivergente, sente muito mais na pele. Uma dor insuportável. Desconfiem de fibromialgias. Porque ali precisa ser estrogenizada e um pouquinho de gestrinona. Pelas dores. Aí a gente tem agora a chave do negócio. N-alfa-kappa-beta. Por vários mecanismos, a gestrinona trabalha dessa forma. Ela interage com o receptor de estrogênio, bloqueando o N-alfa-kappa-beta inflamatório na interação com os receptores, principalmente os que são endometriais. Olha essa aqui, bloqueia a parte nuclear no sentido do quê? Tudo é N-alfa-kappa-beta. Se você bloqueia o fator inflamatório de base, ele não se espalha. Eu tenho uma endometriose que está no diafragma, gente. Porque o sistema imune provavelmente saiu jogando essas interleucinas, principalmente as 6, trazendo apoptose, lesões celulares, TNF-alfa, que é lesão nuclear. E aqui ó, é totalmente aquelas aulas que a gente fugia da faculdade, manja? Sabe aquelas aulas que a gente fugia de química, como é imuno, que a gente fugia? Cara, é uma merda. Porque quando você começa a estudar hormônio, na base, você tem que voltar para aquela aula. Você fala, cara, como eu fugia daquelas aulas. Aí você tem que olhar de novo para tudo isso aqui. E a gente tem também a inibição da fosforilação. Gente, você tem noção do impacto de uma gestrinona no sistema imune? Num sistema de reumatismo? Experimenta dar para uma mulher no reumatismo gestrinona com estrogênio. Para ver se ela não melhora das dores e melhora o engessamento, a rigidez. Porque é extremamente anti-inflamatória na sua molécula química. Isso aqui é química, esteroide químico. Ela vai além da contracepção. Antiproliferativa. Densidade mamária. Olha a estrona diminuindo aqui. Proliferação do estroma. A gente tem uma ação antiestrogênica, antiprogestagênica. Ela melhora a testosterona livre. Quando você libera a testosterona livre, a gente combate a gordura da mama. A gente não usa testosterona para diminuir gordura? Por que na mama seria diferente? Só que quando você usa essa molécula, ela naturalmente solta o testosterona livre e ela também é uma testosterona. E ela ainda trabalha o N-alfa-kappa-beta. Você tem noção do tamanho da potência disso na mama? Mas a gente tem que colocar para on-label. Isso aqui é a nossa experiência que a química nos permite. A farmácia me deixou muito louca com as moléculas que eu avancei. Mas na medicina é diferente. Essa é só a molécula, viu, amiga da mama? É ela. Com estrogênio. Gostaram de entender a gestrinona dessa forma? Assusta um pouquinho, né? Porque é química, né? E a gente tem os pellets de gestrinona. E quando a gente usa o de 85 a 100, pessoal, já são as endometrioses mais profundas. Fabi, como que você usa a gestrinona na menopausa? A gente não precisa usar dose de bloqueio. A gente não quer bloquear. Essa mulher não é para ela bloquear uma menstruação porque tem fator inflamatório. A gente usa 50% da dose. 40 a 50 é a dose para você usar numa menopausa. Combinação muito interessante. 25 de estradiol, 50 de gestrinona e 50 de drospirenona para uma menopausa. Basal. Protege risco cardiovascular pela drospirenona, porque elas têm risco cardiovascular e melhora a função cardíaca. Você estrogeniza elas, não preciso nem falar que a gente já falou de mais cedo. E a gestrinona te dá potência anti-inflamatória, imunoendócrina, além de melhorar a perfusão tecidual em ossos. Fez sentido? 25 de estradiol, 50 de gestrinona e 50 de drospirenona. Qual é a maior mortalidade na menopausa das mulheres em 52%? Risco cardiovascular. Eu estou dando a drospirenona para ela, não é para proteger o endométrio. É porque eu estou associando uma terapia hormonal inteligente de prevenção de saúde para ela. Fez sentido agora? Porque a própria gestrinona já vai proteger. Mas se eu vou botar um implante, eu fiz um buraco no bumbum dela, eu vou dar uma predição de saúde para ela. Eu vou botar uma drospirenona, porque é um antimineralo, não é esteroide. Implante.
Fez sentido? Eu estou dando uma oportunidade para ela, então eu posso. Ah, Fabi, mas eu não vou usar no implante. Amiga, ela tem 52% das mulheres que entram na menopausa tem risco de infartar. Se eu tenho um hormônio que eu posso usar para ajudar, porque é mandatório, a primeira função nossa como médico prescritor na menopausa é dar terapia hormonal. Isso aí é guideline global. Primeira terapêutica de menopausa é o quê? Terapia hormonal. Quais moléculas eu tenho que eu posso oferecer? Cara, eu tenho uma drospirinona, que ela é um antimineralocorticoide, é um diurético, protege a área cardíaca, e se eu associar com o estrogênio, que é o mandatório do feminino, eu fiz uma boa terapia hormonal. Mas essa mulher tem endometriose, ela teve, ou ela tem dores, ela tem... Vamos associar com a gestrinona. A terapia hormonal é na clínica. Fez sentido para vocês? Ela não é só para proteger o endométrio. A gente faz predição. Por isso que as progestinas são sensacionais de trabalhar. Porque você não faz uma terapia hormonal igual para todas. A gente começa a falar, essa aqui tem reumatismo com menopausa, essa aqui é endometriose e tem um nódulo no diafragma. Eu começo a saber que as minhas moléculas podem se trabalhar em doses e elas serem sinérgicas no empilhamento de progestinas. Gostaram? Depende. Porque você pode substituir a P4 por cannabis. Eu amo cannabis. Se for para sono. Eu aprendi com a Paula, tá? Mas aí que tá. É cômodo para nós manter essa prescrição e melhor para o paciente? Faz sentido o que eu estou falando? Então, você está usando, só para entender, esse caso é uma paciente que usa para a parte de sono. E o estrogênio dela? Aí que está. Entendi. Você quer fazer uma transição. Quero sair da P4 e achar as outras progestinas para ajustar. Se ela está adaptada com a P4 para o sono, ok. Eu, Fabi, eu sempre mexo. Porque eu aprendi a mexer com essas progestinas em benefício da saúde de prevenção e predição. Porque para nós é cômodo. Ah, ela está boa, vou ficar bom, está cômodo. Mas o quanto o nosso comodismo não impacta verdadeiramente na patologia que precisa ser tratada. Numa paciente dessa, vamos chutar que ela 54 anos, sei lá, 55, cara, ela tem risco cardíaco. 52% de todas é fisiológico. Pode ser com patologia associada ou não. Entrou na menopausa com 52 anos para frente, tu tem 50% de ter risco de infarto. Então, mas aí que eu estou chegando à conclusão. O que eu faço? Eu vou para a dosperinona. Eu vou passar para ela, porque é mandatório de prevenção cardíaca. Ela tem esse risco, é a maior mortalidade da menopausa. Eu jogo para a dosperinona. Ainda não chegamos nas vias. Vem drosperinona. O grande segredo da insônia de uma mulher não é a P4, é o estrogênio. Que se ela não está dormindo, se ela tem insônia, ela está com hipoestrogenismo no central. Então, você tem que fazer o quê? Aumentar o estrogênio. Então, a gente aumenta o estrogênio. Mas a Fabi, ela vai sangrar. Ela não está preocupada no primeiro... Eu aprendi como ela faz. Ela não está preocupada se ela vai sangrar, ela está preocupada em dormir. 2, se você sabe mexer com as progestinas, ela não sangra. Eu trabalho com estradiol de 75 e gestrinona de 100. Ela sangra? Numa menopausa precoce? Não vai sangrar. A gente tem que aprender a sair do medo do estradiol. Então, o que eu faria nesse caso? Se ela não está dormindo, entender os fatores. Né? Vamos imaginar que a gente afastou várias coisas e ela realmente não está dormindo, que está com hipocentrismo. Sei lá, está realmente precisando de suporte no cérebro, dá um curto-circuito. O que eu faria? Eu aumentaria o estradiol dela, eu botaria uma drosperinona, e aí o que eu faria que eu gosto? Eu sempre vou usar, isso é uma coisa minha pessoal de experiência, não é que eu ensino vocês, tá? Eu sempre uso a gestrinona.
Porque a gestrinona tem controle GABA. A gente usa a gestrinona para disforia, não usa? Aí eu saio da P4, porque ela já vai dormir bem só ajustando o estrogênio. A gestrinona vai segurar muito bem esse sangramento dela, que se for a nossa preocupação. E ela tem uma drosperinona que, além de tudo, também potencializa um controle endometrial, mas também protege ela na saúde cardiovascular. E aí eu coloco a cannabis noturna. Essa é a minha prescrição. Vocês podem abrir meu prontuário, vocês vão ver ali cannabis, vocês vão ali ver vários nutracêuticos. Eu trabalho com nutracêuticos. E aí eu trabalho o quê? Eu transformo essa terapia hormonal no que essa paciente precisa. Sobe no estrogênio. Então, eu geralmente uso 50 de estradiol nos implantes, que é 2 miligramas. Fabi, se eu uso 50 de estradiol, eu uso 85 de gestrinona. Se eu uso 25 de estradiol, eu uso 50 de gestrinona. Numa menopausa. Fez sentido? Aí eu vou... Ah, Fabi, mas 85 é muito na menopausa. Ela tem 50 de estradiol, só que ela tem dor. Ela tem desautonomia. Quando ela senta e ela levanta, ela tem dor, que ela tem fibromialgia. Aí você vai ver o quanto essa mulher vai se sentir muito melhor só com essas duas moléculas. Fez sentido? Eu estou desmistificando mesmo, tá? Aí vocês vão me perguntando, porque você fala, Fabi, que loucura, porque não dá para a gente colocar P4 para todo mundo, que é cômodo para nós. Mas a paciente pode conseguir mais, a gente pode dar mais para ela. Ela merece. A gente, como paciente, merece o melhor para nos oferecer. Não pelo que a limitação da nossa prescrição, mas pelo nosso conhecimento. Então, eu não posso prescrever minha limitação. Eu tenho que oferecer o que é melhor para ela. É uma mulher dar mão para outra. Fez sentido? É mais cômodo para nós. Eu estou provocando vocês mesmo, tá? Deixa eu passar o microfone aqui para vocês, porque todo mundo tem que ouvir, né? A drospirenona tem. Então, mas aí é o que acontece. Não, eu entendi, faz sentido. Infelizmente, infelizmente não. Eu acho que do caos sempre tem a solução. Eu sou a favor de sair da zona de conforto. Diz que zona de conforto nos deixa engessados. Mas essa situação serviu para colocar ordem na casa. Estava precisando, concorda? A gente está perdendo, principalmente pelas mãos dos ginecologistas, a gente está perdendo a prescrição de autonomia pela saúde do feminino, por conta de usar uma molécula que é tão maravilhosa para a performance física. Como é que eu converso com as minhas pacientes? Porque elas perguntam. Minha amiga, eu entendo. Só que tem tantas possibilidades dessa molécula, me dá a oportunidade de fazer um trabalho com você e a gente vai juntas. Porque é difícil mesmo. Até eu conseguir provar, junto com um grupo de pesquisas, o quanto essa molécula é boa para essa determinada função que eu estou te prescrevendo, se demora anos. E eu estou aqui no papel de zelar por você. Vamos juntos? Você me dá essa oportunidade? Se você não se sentir confortável, tudo bem. Mas você me dá essa oportunidade? Eu falo isso para elas. Sabe qual é a negativa que eu tenho? 0. Porque elas começam a fazer o básico, estrogênio com progestina. A gente usa uma progestina, às vezes, diferente do que a P4. Elas voltam bem, porque é muito difícil elas não gostarem dos benefícios, porque melhora a libido, melhora a massa magra, melhora o lobo frontal, melhora um todo dessa mulher. Aqui na Bahia, a gente ainda tem, assim, um pouco mais de liberdade para prescrever, porque eu acho que as pacientes já usaram isso. Mas, por exemplo, na pós mesmo que eu estava fazendo lá em São Paulo de endometriose, quando o professor perguntou assim, alguém aqui já usou gestrinona, alguém aqui já prescreveu, tipo assim, levantou a mão 2 gatos pingados, eu e mais uma, a gente foi massacrada. Você é proibida, povo charlatão que prescreve isso. Nossa. Aí você precisa saber o núcleo, é bíblico. Aonde você pisar com as plantas dos seus pés, você dá legalidade para eles agirem. Isso é bíblico. O que significa isso? Eu estou num ambiente que não é favorável para o que eu acredito, mas eu estou aqui para aprender. Sim. E aí, qual é a resposta que a gente tem que dar? Vamos aguardar sair o estudo Glade. O próprio professor Eduardo Schor, ex-presidente da endometriose, está levando isso na linha de frente na Unifesp. O professor Paulo Arosa foi meu chefe na Santa Casa, hoje presidente da endometriose, ligou para a BIOS semana passada para convidar a BIOS a ser patrocinador com o stand no congresso de endometriose. Qual foi a resposta que a gente deu? Agora que vocês querem, porque o Glade vai sair,
vocês estão há 4 anos batendo na gente, vocês vão esperar. Porque a gente não precisa de vocês, mas a gente vai chegar. Vocês vão esperar. Sociedade, agora vocês vão esperar e vocês vão assistir. No sentido assim, respeitoso com todos nós que acreditamos. Você entende a forma? Eu sei que é difícil. Eu estou trazendo provocações, pessoal, porque eu preciso treinar vocês. Minha proposta é treinar vocês. Conhecimentos, vocês são maravilhosos. Eu sento aqui para assistir a aula de vocês. E a outra pergunta que eu queria falar é como você maneja essa questão da queda de cabelo, que muitas vêm com essa... Estrogênio. Nutracêuticos. Sim, a gente usa Porque também. se a gente usa muito androgênio, é óbvio que você tem a paciente com uma menopausa, ela tem um cabelo mais fininho, gente. Já cai pela idade Já mesmo. cai tá? pela idade. Então, assim, o nosso hormônio é o estrogênio. Conselho. Fabi, você é contra a testosterona? Óbvio que não. Eu sou a louca da nandrolona. Aliás, uma proposta com a Fluca é levar a nandrolona para a osteoporose, que a gente vai pesquisar com a Fluca. Mas a gente tem que entender que o nosso terreno biológico ele é modulado em sua predominância estrogênio e progesterona, certo? Conselho, entra com E mais P num primeiro momento, espera uns 30 a 40 dias e reajusta na testosterona. Porque se você não sabe fazer o diagnóstico de maneira divergente, você já tratou ali a estabilidade daquele cérebro. E se também a gente colocou o equilíbrio do feminino para depois entrar com o gel ou com o implante. Eu entro com a nandrolona. Eu sempre prescrevi estrogênio, testosterona no implante. Ultimamente, eu estou deixando essa base de E mais P bem forte, bem legal, drospirenona, gestrinona, e quando eu preciso entrar, se é uma sarcopenia, se é uma endometriose, se é uma dor de mama, sei lá, qualquer coisa, eu entro com a nandrolona, protocolo NAMS, a cada 21 dias. Custa R$21 na farmácia, ou pega aqui dos nossos parceiros e coloca no consultório. Elas amam. Ela chega assim, doutora, eu quero aquela injeção de testosterona. Nós não sabemos nem o que é, às vezes. Né? E eu escrevo, é nandrolona. Aquilo ali porque lubrifica uma área íntima absurda, porque a nandrolona tem uma potência. Só para vocês entenderem o que é a nandrolona. A gente tem testosterona que converte em DHT, certo? A nandrolona converte em dihidronandrolona. Ela refina ela mesma. Ela não como fala? Ela não é androgênica, ela é anabólica. A nandrolona é anabólica, ela não é androgênica. Então, se você fala, Fabi, vai virilizar? Eu tenho uma dihidronandrolona. Ela reduz para ela mesma. Por isso que para a mulher é maravilhoso nandrolona. É difícil você virilizar com nandrolona. Nandrolona. Ela é mais anti-inflamatória. Eu tenho uma aula só de testosterona que eu comparo as duas. A oxa é maravilhosa. A oxandrolona, ela converte em dehidrotestosterona. Ela é androgênica. Quem é mais anabólica é a nandrolona. Ninguém compara uma nandrolona com uma oxa. Porque você não tem oxandrolona injetável. A reserva da dihidro está aqui, no músculo. E ela fica aqui por seus 20 dias. Que é tanto potente quanto uma... Como que chama a outra, gente? Já vou lembrar. Gente, tem o cipionato. Decadura. Não, é a decadurabolina. Não, a decadurabolina é nandrolona. Deposteron, lembrei. A deposteron é uma molécula muito mais densa, extremamente anabólica e androgênica. Algumas mulheres com sarcopenia se beneficiam mais no sentido de senescência do que uma nandrolona. Então, assim, depende do éster, que é uma outra aula, gente, aí é testosterona. Mas entre oxandrolona e nandro, eu vou sempre para nandro, porque nas antigas pesquisas protege a mama em relação ao tamoxifeno. Então, eu estou dando mais uma molécula potente de proteção de mama. E o mesmo receptor de mama tem no útero, ou seja, também estou trazendo um bloqueio de endométrio imunológico. Fez sentido? É muito louco pensar em bioquímica essa hora, eu sei. Mas eu estou trazendo vocês para provocar. Pode, as duas pode. Pode. Porque você mantém a fisiologia. É claro, se você vai usar uma nandrolona, estou na sua prescrição. Eu quero usar a nandrolona para ela, mas deixa uma dose pequenininha de testo. 50, sabe assim, 50 no implante? Isso. Deixa. Deixa ela com uma dose pequenininha e coloca a nandrolona a cada 21 dias. Fez sentido? Fabi, quero só usar a nandrolona. Tudo bem, você pode usar. Eu, Fabi, hoje, depois de 10 anos, faço 10 anos de terapia hormonal em mim. Eu tirei a testosterona do meu pellet
E eu só uso agora a nandrolona a cada 15 dias, porque eu reduzi a dose. Eu estou fazendo 25, não é 50. Você faz intramuscular. Faço intramuscular. Eu tenho Nestorone com gestrinona, de base. Claro que eu tenho estrogênio, porque o meu cérebro é um pouco diferenciado. E aí eu tirei a testosterona do implante e joguei para a nandrolona a cada 21 dias. A cada 15 dias, mais a dose de 25. Que a dose padrão, gente, é 50, tá? A gente faz 25, que é metade da dose. Então, essa é a minha terapia hormonal e eu estou amando. É. Mas eu gosto de 15 em 15, porque a tempo de meia-vida da nandrolona é de 20 dias, amiga. Mesmo que você diminui na titulação, ela é densa. Ela é um éster. Então, assim, essas titulações é de cabeça de médico. Aí você pega um farmacêutico, ele quer pegar a gente pelas orelhas. Então, você trabalha com o tempo de meia-vida da molécula. Senão, aí você entra em androgenismo desnecessário. Ah, mas eu diminui a dose. Mas ela tem tempo de meia-vida. Com dose mais alta, eu tenho dose mais baixa. É, boa. Gostaram da ideia? Perfeito. Dúvida, amiga? Tem. Na via vaginal, uma pergunta maravilhosa dela. Fabi, ainda não tem o manejo com os implantes. A gestrinona vaginal tem a mesma potência dos pellets? Claro que tem. Na via vaginal é a melhor absorção de gestrinona por conta da vascularidade e a afinidade dos receptores na área íntima para a gestrinona. Por isso que ela é ótima para endometriose, que trabalha direto as prostaglandinas. Gostou? Vamos avançar para a drosperinona? Gostaram da ideia? Eu tenho mais uma diquinha, mas eu estou com medo de vocês não absorverem. Mas eu vou tentar. Vamos lá. Olha, tá vendo esses números aqui? Vamos pegar os números maiores, ó. 0,8, certo? Aqui, 0,4 e a gente tem aqui 0,2. Por que eu estou falando isso? Na gestrinona, vamos imaginar que a gente quer uma dose de bloqueio. Quando a gente usa a dose de bloqueio, a gente usa uma miligramagem maior, certo? A miligramagem maior é 85 e 100, certo? Então, a gente tem entre 0,6 a 0,8 para bloqueio, de liberação diária, tudo bem? Fabi, eu quero ir para uma menopausa. Tá bom, amiga, a gente fica entre 0,3 e 0,4, porque a gente não precisa bloquear, é 50% da dose. Mas para que serve essa daqui de 0,25? Quanto menor a miligramagem no pellet, mais rápido a absorção dele. É o pico. Esse pellet vai durar aqui 2, 3 meses. Ele não dura 6. O que acontece? Fabi, eu coloquei 50 de miligramas de gestrinona na paciente da menopausa, com 25 de estradiol. Mas ela sangrou. E a paciente, né, preciso reajustar. Eu quero reajustar no pellet. Então, eu já entendi. Se eu fizer a conta 0,3 com 0,2, vai dar mais ou menos 0,5. É quase uma dose de bloqueio de liberação diária. Vocês entenderam a continha? Isso aqui é o nosso recover. E aí a gente trabalha com a liberação diária. Então, a gente faz o quê? Poxa, já entendi. Então, 0,4, 0,3 com 2 está quase a minha dose de bloqueio. Então, vai me ajudar a controlar o sangramento. Dose de segurança. Fez sentido? Para controlar sangramento, já em uso de implante, trocar o pneu com o carro andando. Se vocês quiserem ajustar no pellet. Senão, a gente usa o tal do Primolutinor, que é vida, e resolve essa função tranquilamente. Certo? Vamos avançar? Que eu tenho aqui 5 minutos. Estudo Glade, todo mundo já sabe. Glade, hoje não, né? Esse ano vai ser publicado, e aí a grande proposta, literalmente, são 34 anos sem inovação na endometriose. Foi para o mundial. E aí, gente, é a inovação, não é Brasil, é para o mundo. A nossa gestrinona em pellet está indo para o mundo. Então, se a gente tem um pouco de medo de falar com as pacientes, só mostra isso para elas. Calma, já está voltando. E se estiver no ambiente da endometriose, viu, amiga? Da galerinha ainda engessada, mostra aqui para eles, fala, vamos esperar. Aí depois você não pode contar fofoca, porque o teu chefe chamou a Biose para patrocinar o teu evento. Né? Bom, vamos andar aqui um pouquinho, que era a endometriose, para mostrar para vocês que aqui é a beta-glucana também. Aqui, tratamento da endometriose que eu deixei para vocês. De 85 a 100, que é os pellets de gestrinona. Para minha amiga que ainda falou, Fabi, quero aprender se tem a mesma eficiência. 2 miligramas de gestrinona pentravan vaginal, você pode usar 3 vezes por semana, até mais.
Aqui tem eficiência. Pode associar com Mirena, Kailina? Eu estudo Glade. Eu posso colocar 85 com Kailina nessa paciente? Posso. Posso associar drospirinona? Posso. Tudo para controlar aquele endométrio que está doente. Certo? Aqui são alguns nutracêuticos para vocês, de endometriose. A gente tem o Miodesin, que é uma grande proposta, porque ele é um controlador de NF-kappa-beta, um nutracêutico. Pode usar tanto via oral quanto via vaginal. Chronic, pessoal da Central que está por aí. Tem o injetável. A gente tem cúrcuma, a gente tem arginina e a gente tem o Resvitec, que é agora a nova proposta. A gente está levando para pesquisa com endometriose. A gente tem um nível de toxicidade de 400 miligramas de Resvitec diário. É o máximo que a gente pode prescrever. A gente nem fala isso. Mas na endometriose profunda, a gente vai pesquisar com 400 para trazer qualidade de alívio de dor crônica, lá na escola. E o Secure, que é um CDB-like. Nutracêutico. Eu trouxe os nutracêuticos. Vocês já estão careca de saber de injetável, né? Depois vocês me ensinam as diquinhas. Vamos terminar com o último caso clínico? Gostaram dessa parte da gestrinona com endometriose? Eu trouxe só para vocês entenderem a patologia, mas eu posso usar na menopausa, eu posso usar no artrite, eu posso... Queria que vocês entendessem um pouco da molécula, tudo bem? Esse caso é muito legal para a gente terminar. Eu estava num curso desses, recentemente, e uma das colegas que estava assistindo a aula, quando deu o coffee break, colega médica, ela me permite, né, falar o caso, me chamou para ir no banheiro. Fabi, preciso de ajuda. E ela estava com um vestido igual o meu, assim, ó, largão. Falei, minha amiga, o que você precisa? Preciso que você vá comigo no banheiro, que eu preciso de ajuda. Falei, tá bom, né? Mas o que aconteceu? Falei, não, porque eu tenho algumas queixas e eu queria dividir com você. Falei, já entendi, vamos ali no ambiente mais isolado. Eis que chega a bucha. 58 anos, menopausa há mais ou menos 4 anos, estava usando P4, a bênção, de 20 miligramas transdérmica e usava oro dispersível a cada 15 dias. Tudo certo. E também o estradiol de 1 miligrama com estriol. Tem hipotireoidismo, tem doença cardiovascular, uma hipertensão crônica. Ela suplementa por conta própria, porque a gente é dessas, a gente é tigre, certo? A gente é tigre, né? E aí, pessoal, ela vive o efeito sanfona atualmente, perdeu 18 quilos recentemente, porém, já vem recuperando 6 quilos nos últimos meses. Faz a musculação com dificuldade aeróbica porque tem falta de ar. E ela tem alopecia androgênica. Aí eu fui no banheiro, ouvi a confusão, que vocês me dão dessas, né? Esse é o banheiro. Eu não tinha reparado, literalmente, porque ela estava com o vestido amarelo lindão, eu não tinha visto. Eis que ela fala, Fabi, eu preciso tratar meu lipedema e eu não estou conseguindo. Eu quase caí para trás. Vocês me chamam para ir no banheiro, vocês me avisam antes. Vocês me avisam antes, pelo amor de Deus, porque, né, eu não sou medicada, só nutracêutico e hormonalmente estável, né? Cara, olha o tamanho desse lipedema. Usando P4, via oral a cada 15 dias e no gelzinho. Hipertensa. 68 anos. E aqui. Fabi, eu não aguento de dor. E ela estava incomodada até para ficar sentadinha assistindo a aula. Olha o braço. E aí, pessoal, o que a gente faz? Tira P4. Entra para dentro do útero e nasce de novo. Volta para dentro do útero. Não dá para fazer ela voltar para dentro do útero, né? Médica ainda. O que a gente faz com essa nossa amiga? Com esse lipedema? Tudo. Conta para mim, gente. O que vocês fazem? Não, alguém vai ter que ter uma solução. Vou até sentar, porque eu estou com dor. Tá? Né? Porque a leptospirose me deu uma dorzinha crônica no cóccix. Ups. E aí, o que acontece? O que vocês fazem? Que você falou, da gestrinona, drosperinona e o estradiol. Mas como é que a gente entra na gestrinona para ela? Porque, assim, aí vamos começar a desmistificar. A gente sabe, a gente tem que ser muito certinho, porque a gente não pode ser hipócrita, né? A gente não pode ser hipócrita.
Você chegar para uma paciente dessa e falar, querida, você tem que se alimentar melhor. Olha, você tem que fazer atividade física. Ela já está tentando e sente falta de ar. Cara, é o que eu falo. A clínica é soberana. Tu tem que resolver o pepino. Às vezes você tem que inverter a lógica. Não dá para você falar, vamos fazer 4 semanas de dieta. Não está errado, está certo. Mas uma paciente dessa, no perfil dela, a gente tem que resolver. Tem que assumir a responsabilidade. Bora, vamos junto. Primeira coisa que eu fiz, você vai jogar fora essa merda dessa P4. Porque o seu lipedema está piorando. Olha o tamanho do lipedema dela para ela usar progesterona para fazer edema, ficar mais inchada ainda. Você vai agora atravessar a rua e comprar um Slinda. Vai lá comprar o Slinda na farmácia. E você vai... dica, o Slinda tem 28 comprimidos, os últimos 4 é placebo. Então, você tira e emenda a cartela. E você tem que explicar 10 vezes. A forma de tomar é igual um anticoncepcional, mas não é um hormônio moderno, é um antimineral corticoide, você tem toda aquela logística, né? Vai para o Slinda. Mantém seus gelzinhos do estradiol. O estradiol não vai fazer nem efeito aqui, porque o tamanho do estroboloma que ela tem, o tamanho da desbiol, não tem nem o que falar. Que mais que a gente faria para essa mulher? Aí sim entra a beta-glucana e o Chronic. Só, porque não tem muito o que fazer. Aí mantém. Como que eu entro a gesterona para ela? 1 miligrama oro dispersível 3 vezes por semana. A gente tem que ir aos pouquinhos. Porque se eu boto uma gesterona no implante aqui, ela androgeniza, ela já tem resistência insulínica, ela vira do avesso. E dá retenção, porque aí porque assim, ela vai ter mais dor. Então, assim, ajuda, mas a drospirenona é a molécula do lipedema. Deixa ela com o gelzinho, que ela está na menopausa, do estrogênio, põe o Slinda, que ali ela está tudo sem implante, né? Depois a gente converte. E deixa essa gestrinona, sabe assim, 3 vezes por semana, só para começar a trazer os benefícios anti-inflamatórios e controle. Entra com um terreno biológico. Resvitec para ela foi de 200, porque é o tratamento para lipedema, para melhorar esse alívio de dor. Entrei com ela com os de 15 em 15 dias, pedi para ela fazer a beta-glucana, porque ela deve estar virada no giraia, com esse estroboloma, e associar um Chronic para o geraniol de base, também ser um efeito anti-inflamatório. Não tem muito o que fazer, não tem mágica. Mas vai ter que trocar e tem que ser coisas rápidas e pontuais. Sabe assim? Para ela, porque senão ela não vai fazer. Não interfere. Antiminelar corticoide, ele não age em SBHBG. Só os 19 nortestosteronas que trabalham. Ela nem vai olhar para o SBHBG. Ela vai melhorar a renina, angiotensina e aldosterona. E ela é hipertensa crônica, obesa. Quanto tempo você acha que a mulher merece uma terapia hormonal para ter uma menopausa livre e leve? Tá. Hoje eu tô terrível. E para converter para o implante quando ela se sentir confortável. Porque confesso que eu não entraria no implante de primeira vez, meninas. Eu esperaria pelo menos uns 3 meses, desinflamar um pouco, ela começar a criar um ritmo. Porque na hora que a gente entra para o implante, a gente tenta dar estabilidade para ela, né? E vou te ser sincera. Às vezes, nesses lipedemas, eu mantenho o Slinda oral, jogo o estrogênio. Quando a gente tinha os não hormonais, uma metformina com o NAD junto, e o estradiol. E mantenho ela com o Slinda, porque o Slinda, para lipedema, na minha prática clínica, está desinchando bem. O Slinda é 4 miligramas. Antigamente, não tinha a drospirenona equivalente ao Slinda. Agora faz um mês. Então, a gente tem a drospirenona de 100 no pellet, que é equivalente. Aí, beleza. Aí, quando você sobe a drospirenona, pode sair do Slinda, né? Não, tem um monte. Mesma coisa. Gestrinona com drospirenona. Aí, o que você pode fazer, minha amiga? Aí a gente pode usar... Você é gineco? Mirena. Mirena com drospirenona no pellet. A gestrinona via vaginal 2, 3 vezes por semana até desinflamar, que ela é obesa, mas tem endometriose. Tu põe a mirena, joga a drospirenona no pellet. Gestrinona vaginal por um tempo, até ela desinflamar. Deu uma melhorada, ajudou, controlou, você faz um reajuste no próprio pellet. Gostou da ideia? Resolvido. Não esquece do Resvitec. Porque o Resvitec, ele tem uma ação fantástica para lipedema. E endometriose também.
Então, doenças que vêm dessa base... E aí o Resfitec? Pode, tratamento... Isso. E o Resitec de 200, nesse caso. Você acha que a Jéssica, nesse caso, ela não ia causar mais edema, não? Ela é jovem? Não, ela falou outra... Não. Não. O problema é que quando a gente entra para a via do pellet, a ferramenta implante, gente, ela é muito performática. Ela vai num tiro no corpo de alto reparo. Óbvio, não posso falar, gente. Estou proibida por um país de falar de ocitocina, mas é em breve, já a gente volta, tá? A gente volta. Eu estou proibida. Eu estou proibida até eu apresentar o que eu preciso. Mas tá ótimo. Você faz Mirena, bota uma drospirenona, põe 100 de drospirenona, 50 no pellet e joga a gestrinona na via vaginal. Segura um pouquinho ela melhorando o fator inflamatório, entra com o Resvitec. Ela já emagreceu. Ótimo. Então é isso que eu ia falar agora. Melhor tratamento para lipedema chama-se tiserpatida, gente. Não tem o que falar. E assim, é uma molécula que precisa ser estudada até para esteatose hepática, para uma outra via endócrina, não é só para emagrecimento. Então, assim, numa paciente dessa, eu falei isso. Mirena, dospirinona, bota gestrinona vaginal, entra com os nutracêuticos, mas no injetável, ácido alfa-lipóico com tiserpatida. Cronique com tiserpatida. Assim, é bem simples, não vou fosforilar muito, não. Aí ela emagreceu, pum, gestrinona na jogada. Gostaram? Olha aqui, gente. Drospirinona para o peso, um progestágeno que é derivado de um diurético. Aqui a gente está mostrando que o estrogênio de um estradiol de 1 miligrama, mais a drospirinona... Quem que é estradiol de 1 miligrama e drospirinona de 2 no nosso mercado? Angelique. Angelique da Baia era isso. 2 miligramas de drospirinona e 1 na via oral. Só que a gente não orienta a tomar estradiol via oral, porque ele faz hidroxilização. Ele pode converter num negócio errado aí. É sempre tópico no pellet. Então, aqui já está mostrando a associação dos dois com perda de peso. Não é porque perdeu o peso da gordura, é porque ela desinchou. Você melhorou o circuito vascular cardíaco dela. Olha aqui. Drospirinona com pós-menopausa com hipertensão. A gente consegue reduzir a pressão arterial com a associação de drospirinona com o ibeta-estradiol, agindo nos receptores de EC, principalmente na parte de renina, angiotensina e aldosterona. Essa é a ideia da drospirinona, amigo. Está aqui. Drospirinona é renina, angiotensina e aldosterona, faz potência de ECA. E quando entra com o estradiol, por que é tão bom na parte cardiovascular? Porque estradiol aumenta o óxido nítrico endovascular. Então, você faz uma vasodilatação inteligente e protetiva. E aí a gente tem aqui o Angelique, que tem 2 miligramas e 1 miligrama de estradiol, e o Slinda, que é 4, que é isolado. E a gente tem agora o pellet de 100. Então, essas são as vias de drospirinona que a gente tem e a gente pode associar. Certo? Olha esse estudo, eu acho maravilhoso. 64 mulheres na menopausa usando 2 miligramas, tipo, usando o Angelique. Elas tiveram, em 24 horas, uma melhora da pressão sistólica aguda delas. Em 24 horas, gente. Sabe o que é 24 horas? Você tem uma melhora de uma perspectiva de doença cardiovascular na menopausa, que é a maior mortalidade que a gente tem hoje. E aqui é o nosso pellet, que a gente tem de 50 a 100 miligramas. Tem alta afinidade pelos receptores de mineralocorticoide justamente pelo efeito diurético, mas não é um diurético de alça igual o furosemida. Ok? Tomar cuidado, porque geralmente o pessoal adora prescrever drospirinona e esquece que dá o aldactone para a pele, né? Para desinchar, né? Vocês não podem, né? Dependendo da dose, associado às vias de aldactone, né? De espirulactona. Fez sentido? Porque às vezes a gente prescreve, vai desinchar. Pô, esqueci, está com drospirinona, né? Ela vai fazer hipotensão, né? Esse aqui é uma novidade para vocês. Nós vamos lançar no MyPausa. Estudo RED. A gente vai conduzir os pellets de estradiol de 25 e o efeito protetor da drospirinona de 50 a 100 no endométrio de mulheres climatéricas menopausa. Então, esse vai ser a novidade que a gente vai lançar no palco do MyPausa com mais propriedade. Então, vem mais um estudo RED aí para a gente posicionar o Brasil nos pellets de uma forma inteligente.
E aqui eu deixo para vocês o tratamento do hormonal do lipedema. Sempre o padrão vai ser uma drosperinona, por conta da propriedade da molécula em conversão de renina e angiotensina aldosterona. A gente pode associar o adicional, é uma dose fraquinha, você não vai usar muita coisa. É uma dose de menopausa. Por mais que a menina é novinha, a gente usa uma dose bem pequenininha, de 40, 50 de gesterona. A gente não quer um bloqueio, a gente quer um tratamento leve, anti-inflamatório. E a gente pode usar, se não quiser, a gente pode usar a orodispersiva, essa gestrinona ou via vaginal, se ela tiver uma endometriose. E a prasterona, gente, eu acho o máximo, porque a UDEA, ele é um precursor da testosterona, então ele é imunológico. Então, de repente, pode ajudar bastante essas mulheres sem trazer o androgenismo, porque pode ter uma resistência insulínica associada a esse lipedema. Prasterona é UDEA. Tá? Só existe manipulação. Pode, mas a gente não entra na primeira fase. Estabiliza ela primeiro e depois você pode usar, com certeza. De repente você faz o quê? Coloca a drosperinona e vai, que seja o estrogênio, não sei qual que é a idade dela. Aí pode tomar tirzepatida associada, nessas 4 semanas ela emagrece e entra com a nandrolona para ganhar massa magra, porque lipedema precisa ganhar massa magra, né? E essa é uma fórmula que eu deixei para vocês, que eu acho apaixonante. E ela não é uma fórmula muito barata, mas a gente fala para paciente do lipedema que vale a pena a gente investir nisso. Óbvio que o Morosil vem nessa redução, né, da parte de gordura abdominal. O Crominex, gente, é muito interessante. Ele é um cromo, porém ele tem uma ação endovascular de liberação de óxido nítrico. Então, ele melhora a capilaridade vascular e performance oxigênio. O CLOC, eles são 5 pilares. Além de ter um pilar do BDNF, que é para o cérebro, ele ajuda no emagrecimento. O CLOC é um dos maiores nutracêuticos de pilares de emagrecimento e performance metabólica. Vocês já conhecem o CLOC? Não conhece? 500 miligramas. Eu vou ter que achar, eu tenho a lâmina, pede para a Zoom me lembrar que eu vou mandar a lâmina do CLOC. Ele é maravilhoso. É um nutracêutico de 5 pilares. Não só para emagrecimento, como esteatose hepática, que ajuda também a aumentar o BDNF no cérebro e a gente converte isso em melatonina. Ele é muito completo. A gente tem a naltrexona, que todo mundo já conhece. A gente tem o bioberon, que eu falei para vocês, que é aquela conversão metabólica, né, de resistência insulínica. Vinogrape, vocês conhecem? Não? Gente, tem que vir dar uma aula de nutracêutico para vocês. É apaixonante. O Vinogrape é o GLP-1-like. Ele foi feito com a base do Ozempic. É um nutracêutico com análogo de tipo um GLP-1-like. Ajuda muito na saciedade e no emagrecimento pela via do GLP-1, mas é um nutracêutico maravilhoso. E a furosemida, ela não é barata. Vou ser muito sincera, amiga. Mas resolve. Não é aquele nutracêutico que você prescreve só para prescrever, isso aqui resolve. E a gente tem um Resitec de 200. E você pode dar umas gotinhas de coenzima Q10, pode ser a maxóbica. E aqui, gente, é fantástico. Tem mais um que chama Flenive, vocês podem anotar. Flenive, você compra num site dele, chama Flenive. Para quem tem lipedema, ele é um creminho que ajuda muito, que ele é anti-inflamatório com cápsula. Eu aprendi isso com os cirurgiões vasculares que trabalham com lipedema. Então, a gente pode associar também o Flenive aqui. Ela vai ter uma melhora da congestão dessa perna e alívio das dores. E aqui você trabalha o sistema metabólico endócrino de base dela. Lembrando que tem uma drosperinona e um estrogênio de base aqui. Gostaram, gente? Perfeito. Muito louco, né? E aí, endócrino, você gostou dessa fórmula, amiga? É loucura, cara. Isso aqui é sensacional. Posso prescrever estradiol no lipedema na menopausa? Já falei para vocês. A gente pode, numa dose baixinha. E esse é o efeito do estrogênio no sistema vascular. Opa! Sim. E porque ela é anti-inflamatória de gordura, né? Aqui a gente pode usar no lipedema para começar até meio, não precisa nem de 1, tá, gente? Vai de meio a 1 miligrama, se é um lipedema que nem essa colega que eu trouxe, baseado nesse caso clínico, né? Não, ela é pior, amigo. Para a gente começar devagarzinho nesse estrogênio para ela, porque também não pode converter mais ainda a doença. Porque a gestrinona é boa no lipedema, porque ela bloqueia a desconjugação daquele estrogênio ruim, ele é antiestrogênico.
Então, ela bloqueia o estrogênio inflamatório e a gente dá o estrogênio para ela livre, para se beneficiar do estrogênio positivo. E olha o porquê. Olha o que o estrogênio faz. Ele tem ação de óxido nítrico, ele produz as endotelinas, que é a parte endovascular, melhora em vasculatura, complacência vascular e toda a parte imunológica do sistema vascular. O estrogênio é a nossa molécula, gente. A gente não pode. Tá com insônia, aumenta o estrogênio e aprende nas progestinas. Tá com dor, gente, fibromialgia é estrogênio. Lubrifica tudo. Tá? Esclerose múltipla, tudo. E aqui deixei para vocês como controlar um sangramento. Pô, Fabi, tô com as progestinas, como é que eu faço? Pode ser o Transamin, pode ser o Feudene, parece que o Feudene foi até descontinuado, né, o sublingual. Eu amo o Primolutinor. Às vezes a gente precisa dar um recover naquele útero, ele fica um útero irritado, o Primolut controla e ela fica sem sangrar. Faz quanto, Fabi? 1, 2 cartelinhas já é o suficiente e ela volta a estabilizar aquele endométrio que pode ser inflamatório. Então, também tem um controlinho aí para a gente aprender. Gostaram? Vamos jantar? Vamos, perfeito. Ah, Bem, obrigada, viu? Ah, não, posso passar esse? Pode, um segundo pode só. sim, gente. A gente está só meia hora atrasado, mas vamos ver o vídeo. É, 1 minutinho, porque isso aqui é importante, gente, é legal. Fala. Caso, a gente janta. Voltou. Gente, eu vou pedir só uma atenção para a gente encerrar com uma reflexão. E é isso que a gente tem que fazer aqui. Quando a gente fala em saúde da mulher, a gente não está até agora, num sábado à noite, só para prescrever. Nós não somos prescritoras. Sexta, eu não sei porque eu estou com sábado na cabeça, gente. Alguma coisa eu tenho para fazer amanhã e eu estou pensando nisso. Mas, assim, a gente tem que entender que a gente não é mais prescritora, nós somos educadoras de mulheres no sentido de acolhimento. Ó, meninas, rapidinho aqui. Vocês já assistiram o filme Substância? Sério mesmo que vocês não assistiram? Então, vamos lá. Ele está na Amazon. Custa R$10. Nós somos, aqui, ó, tirando os meninos, a gente já foi, nós somos mulheres prescritoras, no sentido, mas agora seremos mulheres educadoras. Educadora de um acolhimento, de uma escutativa, de uma anamnese de pertencimento, porque a prescrição ela flui depois, porque vocês são aptas a prescrever. Porém, se a gente não entender quem é a mulher que está na nossa frente, acabou, não tem porquê. A gente vai ficar aqui a vida inteira sem fazer nenhum outro tipo de mudança na vida de ninguém. Uma prescrição inteligente impacta uma geração, certo? Isso aqui é o resumo do filme A Substância. Essa é a realidade da menopausa hoje. Ou a gente aprende a entender que é isso, ou a gente vai começar a continuar a não fazer nada. E é por todas nós, porque nós vamos entrar na menopausa. Faz sentido? Você já sonhou com uma versão melhor de si Pode mesmo? aumentar um pouquinho, amigo? Mais jovem, mais bonita, mais perfeita. Uma única injeção desbloqueia seu DNA e libera outra versão de si mesmo. Esta é a substância. Contratada. Vamos nessa? Um equilíbrio perfeito de 7 dias cada. A única coisa a não esquecer: você é um. E não pode fugir de si mesmo. Houve um pequeno mau uso da substância? O equilíbrio não está funcionando. Gostaria de parar? Gostaria de parar? Gostaria de parar? Eu tô bem. Tá tudo bem. Você tem que se controlar! Velha gorda! Repugnante! Essa é a menopausa. Quantas vezes a gente tem que morrer para nós mesmos para aceitar a realidade?
Quantas a gente tem que buscar incessantemente a longevidade pela estética e não pela predição de saúde futura? Quantas mulheres vivem matando elas mesmas? Isso aqui é uma ideação suicida representada. Eu morro para mim, para ter uma versão melhor de mim mesma, mas eu não me pertenço àquilo. Aí eu começo aquele movimento de juventude, tipo, roupas diferentes, comportamentos diferentes, afeições mudadas por uma estética facial, cirurgias e cirurgias plásticas, e cada vez mais morrendo a sua essencialidade para buscar um pertencimento, porque a gente ainda não aprendeu que a menopausa não é um atestado de óbito, é só aprender a viver melhor. Essa é a que eu quero deixar para vocês.